E assim vai indo. Então tá bom. Tá tudo Vamos aqui, que já vamos. tá pegando, já tá sacando. Então, já Alexandre... No YouTube é sempre. Ah, e o meu vai dando retorno, o meu vai indo. Essa daí que é a várzea que a gente faz. Já eu sumo. Bom, galera, estamos começando mais um A mais B hoje. Bom, como vocês estão reparando aqui, um novo layout. O Leozinho, fera dos feras, sempre mandando muito bem aqui na parte de design, na parte de infra do A mais B. Se não fosse o Léo, provavelmente a gente teria uns primórdios ainda, seria na época medieval. E para falar um pouco da época medieval, a gente trouxe um mega convidado, né? Podemos dizer, um especialista da era medieval. E aí, Paulo, beleza, cara? Tudo jóia, mais especificamente na era viking, né? Ah, então é aí que eu erro. Porque aí eu vou lá e falo o quê? Embarque na... Quando eu fiz o anúncio, para todo mundo que tá aqui saber, quando eu fiz o anúncio, embarque nessa parte... como é que foi que eu falei? Embarque... Nessa aventura medieval. Nessa aventura medieval. Assim. Então já mostra que eu bem bizarro. Um enorme idiota do assunto, e por isso justamente que a gente trouxe o Paulo, porque eu sou muito idiota do assunto. Então... Não está errado, né? Mas é que... Também não está certo. Assim, vamos dizer assim, uma coisa é falar de futebol, outra coisa é falar de futebol brasileiro. Os dois são futebol, né? Mas são coisas diferentes. Entendi. Entendi. A diferença é que o nosso, a gente pode dizer que entram cachorros no campo, acaba a luz do estádio, lá na gringa não. Então, seria mais ou menos isso? Agora, começando assim, como é que é essa diferença, cara? Pra gente começar a conversar. Acho que para começar, explique para os leigos. Não, que sempre que eu vou falar de explicar qualquer coisa, eu gosto de fazer comparações com as coisas que as pessoas conhecem hoje, é mais fácil. Né? Então, é muito mais prático eu falar do Brasil e de futebol, né, do que eu ficar explicando o medievo, os vikings, o que era. Então, eu sempre faço comparações, fica mais fácil. Então, assim, né, a primeira coisa que todo mundo tem que saber sobre os vikings é que eles existiram. Não é que tipo Game of Thrones que eles não existiram, né? Eles realmente existiram. Né? Então, assim, uma das coisas que mais me perguntam, mas os vikings existiram de verdade? Sim, eles existiram, né? E a segunda coisa, que eu vou até dar o exemplo do futebol, é que os vikings não eram vikings, né? Essa que é a questão. Que é eles eram futebolistas? Era quase como é que é? Esse era o exemplo que eu ia dar. Por exemplo, imagina o Brasil daqui 1000 anos e as pessoas se referindo ao Brasil como futebolistas. Por quê? O que marcou o Brasil? Era uma profissão que o Brasil dominou e era muito bom. Então, os vikings, o que era? Uma profissão também. Eles eram comerciantes e piratas. Então, essa profissão era tipo um verbo assim, vou a viking, vou fazer expedições de comércio e pilhagem. Então, isso daí era uma profissão. Os outros todos, caras que não estavam nisso daí, não eram vikings. Né? Então, eles não se chamavam de vikings, mesmo naquela época. Né? Então, quando você vê um filme, uma série, eu sou um viking, eu sou fodão, é pura bobagem. Né? Caralho, que foda. Então, imagina daqui 1000 anos o pessoal se referindo ao Brasil como os futebolistas, né? Eu não chego para ser só um futebolista. Não. Chamando você, mano, de futebolista, o que você vai achar disso, mano? Eu vou ficar triste. Eu vou estar me revirando em algum pedaço da terra ali, tá ligado? Porque, porra, bicho, chama de qualquer outra coisa, filho da puta, mas futebolista é foda, né? Então, e naquela época, para os vikings era a mesma coisa. Tipo, era uma profissão e não era todo mundo que fazia aquilo. Mas os caras que ficaram famosos, eram fudidão e enchiam as pancas de dinheiro, eram os vikings, a mesma coisa que os futebolistas, os caras que ganham dinheiro. O cara ganha 900 mil por mês para ficar sentado no banco assistindo os outros jogando, porque nem entra no campo. Você tá falando do Lucas Lima, do Palmeiras? Opa, desculpa aí, Lucas Lima, se você tá assistindo. Oxe, não, que isso? Eu tava falando do Luan, do Corinthians. Mas... Aí, Luan, começa a jogar bola, caralho. Eu sou palmeirense e tenho raiva de você no Corinthians. Olha, eu não gosto de futebol e acabei de perceber, se o nome tem L, o bagulho é ruim, né, bicho? É ruim, cara. É ruim. Isso é verdade, cara. E aí, o único talvez que tenha saído é o Lionel Messi, mas de resto... Mas manda aí, Paulo. Porque tipo só era conhecido como Messi. Tipo, que nem aquelas inferências. Aí então você parte de um ponto de vista que todo brasileiro é um futebolista e que os melhores futebolistas tinham que necessariamente começar com R. Né? Se você pensar em jogador de futebol bom brasileiro, o que era? Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo, Romário,
o Ricardo, que é o Kaká, pra quem não sabe, era o Ricardo. Ricardo. Então, assim, todos os caras... Pô, o cara tem que chamar, tem que começar com R, então todo mundo que não começa com R... Então, assim, vou fazer uma analogia do estereótipo dos vikings. Então, você vai pensar, eram grandes guerreiros, assassinos sanguinários, loiros, altos, grandões, que só queriam saber de zona? Tinha os caras sim, mas não era todo mundo assim, né? Os próprios comerciantes, os próprios guerreiros não eram assim, né? Em termos gerais, mas é assim que o pessoal viu. Outra coisa que é uma grande mentira, né? Que essa já está caindo por terra, né? Mas que é muito comum no imaginário das pessoas, é imaginar um viking com capacete de chifre, por causa das séries hoje, vestidos todos de couro. Isso não existia, né? A maior parte dos vikings nem sequer usava capacete, e os que usavam não tinham chifres, né? Nossa, acho que não só tipo pelas séries hoje, mas o estereótipo do viking é assim desde de caralhada de tempo. Sempre que eu vi referindo a viking era o cara lá, ogro pra caralho, a barba e o chapéu de chifre, o corno. Assim, os caras eram assim vistos como ogro, assim, só que eles eram ogros de serem caras grandes e brutais. Só que naquela época os vikings, o primeiro conceito, para você ter uma ideia de bárbaro, né, veio porque os vikings tomavam banho todo dia, asseavam o cabelo, arrumavam a barba, e como eles eram bonitos e cheirosos, eles começaram, as mulheres inglesas começaram a se interessar por eles e trocaram os caras. Aí os caras, esses caras são os bárbaros, vem aqui, roubam nossas mulheres. Aí começou assim. Mal contando. Pra mim era completamente o inverso. Cara, pra mim era totalmente o inverso. O cara que pra mim o bárbaro era que aquele arrotava, bruto, tá ligado? cagava na frente de todo mundo. Não sei, assim, parecia um cara grotesco. Entre aspas, moderno. Começou lá por volta de 1800, 1900, quando os caras começaram a retratar os vikings, fazer ilustrações, pinturas, óperas. Então, uma pessoa naquela época enfiou um chifre num capacete e ficou para sempre. Inclusive, tem uma lenda urbana que eu já até reproduzi uma vez em um vídeo meu, que depois eu aprendi e corrigi, que o pessoal dizia, né, não, porque a igreja colocava os chifres nos vikings para demonizá-los e as pessoas terem medo dos vikings, mas isso é bobagem também. Por exemplo, o pessoal fala, os vikings eram grandes estupradores. Mentira! Não há um registro medieval, inclusive dos ingleses que gostavam de falar mal pra caramba dos vikings, que relate eles serem estupradores, por exemplo. Isso surgiu em 1900 e bolinha, quando um cara ali resolveu escrever um romance e o rei viking fudidão dele estuprava as meninas. E aí virou um estereótipo e seguiu para sempre. Né? Então imagina naquela época que a comunicação era totalmente diferente de hoje. Então o cara tinha acesso àquela leitura como verdade às vezes e foi pegando, né? Que até hoje a gente vê isso, né? Eu brinco que tem os estudiosos de Wikipedia, né? Que acham que sabe de tudo. Cara, tem tipo 7 minutos de conversa e todos os estereótipos morreram. Os preconceitos você já pegou, abriu a porta e chutou tudo pra fora agora, cara, que existia, né, cara? Mas não assim, tenho mais... Então, assim, naquela época, a sociedade viking... Né, vou falar das coisas boas e coisas ruins também, né? Por favor. O que era certo nos estereótipos deles? Os caras eram grandes mestres de guerra. E o que eles faziam para assustar os caras? Quando eles iam para a batalha, eles se enfiavam debaixo do sangue, se sujavam, ficavam fedidos, iam para a batalha ensanguentados, fedidos, para assustar e pôr os caras com pavor, né? Então isso era uma estratégia de guerra. Mas no dia a dia era ao contrário, os caras tomavam banho todo dia, que naquela época era insano. Em alguns lugares da Europa ainda é, né? Então os caras eram insanos, tomavam banho todo dia. Eles gostavam muito de aparência, eles se vestiam bem, usavam muitos ornamentos, eles eram cheios de frescura, na verdade, né? E esse é um dos estereótipos que primeiro foi por terra. Mas uma coisa que é verdade os caras eram grandes guerreiros, eles não queriam saber de nada, diferente das pessoas que seguem até hoje, né, o cristianismo, por exemplo, que tem uma certa... um medo da morte, né, depois ter que pagar as contas, depois que morrer, né? Mal eles sabem que pagar as contas hoje, cara. Era ao contrário, cara. A glória estava em morrer. Né? Você veio para o combate, então isso dava uma grande vantagem competitiva para os caras. Se o cara morrer em combate brigando, porra, é a melhor coisa que podia acontecer. O cara que bolou a religião dos caras foi o cara mais sagaz de todos. Falou, mano, vocês vão lá, se matam, os melhores de vocês ainda vão passar o resto da eternidade bebendo e comendo de graça,
com o Odin lá. Então vai pra cima. Então os caras iam pra cima, os caras queriam. Só que assim. É muito maravilhoso. Os caras eram louco, excepcionais guerreiros, só que eles não eram bons como time, né? Eles eram bons guerreiros. Então você imagina assim, um time cheio de grandes jogadores assim, que não se dão bem como um time, como tinha os Galácticos do Real Madrid, para você que gosta de futebol. Era um chute do elenco, mas os caras. Então, assim, conseguia proezas incríveis? Conseguiam, mas assim, como exército, assim, talvez não fossem os mais organizados. Ainda assim, eles conseguiram conquistar quase tudo por onde eles passaram. Né, fundaram países, cidades e etc. Chegaram à América, né, 500 anos antes de Colombo, por exemplo. E assim, era uma cultura rica. Outra coisa importante, que era muito diferente daquela época, até hoje em alguns lugares, é que assim, existia uma grande igualdade de gênero, as mulheres tinham muitos direitos se comparado com as mulheres das outras regiões, elas podiam se divorciar, elas tinham direito a ter herança, elas podiam ir para batalhas, por mais que isso não fosse comum, como a série Vikings mostra que tem meio a meio, né, mulher e homem, né, mas elas podiam, se elas quisessem ir, elas podiam, né, então assim, elas tinham um monte de regalia em relação às outras mulheres da época, né, inclusive eu escrevi um artigo que tem no nosso blog, né, que fala justamente como a igualdade de gênero na era Viking ajudou a criar a sociedade contemporânea da Escandinávia, né? Criar um exemplo, assim, muitas coisas a ser seguidas, né? Isso é bem legal. Isso até nos filmes, até que você falou, né? Tem muito aquele preconceito, né, dos filmes, mas tem umas coisas nos filmes que eu acho que talvez bata até com o que você tá falando, né? Que é justamente a mulher, ela ter aquele entrosamento com os homens. Você vê que, tipo, todos os filmes de antigamente que passa, é sempre a mulher delicada, de saia, isso e aquilo. Saia não, desculpa, aquele vestidão, aquela roupa mais delicada. Agora, nos filmes de Viking, não. Cara, é aquela mulher, quanto mais bruta ela é, mais amada ela é naquele meio. Eu não sei se é bem isso, mas acho que é mais da cultura, igual você falou, né, cara? Que, assim, se morrer, né? Assim, então... as mulheres mais bem-sucedidas, mais ricas, assim, viviam nas regiões, no início, nas fazendas, eram fazendeiras, alguém tinha que cuidar da fazenda quando os caras estavam em combate, por exemplo. Depois, num segundo momento, eram as que viviam na área urbana. Como em qualquer sociedade, se você for ver, o pessoal do campo, antigamente os grandes fazendeiros, hoje são os grandes caras das indústrias, né? E os vikings eram excepcionais comerciantes, né? Há quem defenda que o início da globalização começou com os vikings, porque eles integraram todo mundo conhecido daquela época, inclusive o que era desconhecido, eles descobriram novos mundos, né? Então, assim, e uma coisa interessante, que eu também faço analogia para o Brasil, né, que os vikings todos não eram todos iguais, que eles não conheciam a mesma coisa, eles não se vestiam todos iguais, porque, assim, é a mesma coisa que acontece no Brasil. O Brasil é um país grandão, né? Então tem gente que chama mexerica de um jeito, outro chama de outro, e assim sucessivamente, mandioca e outras tantas palavras. Eu tô rindo porque eu troquei ideia disso essa semana, falando que tipo, mexerica tinha pelo menos 4 nomes diferentes, tipo mexerica, bergamota, não sei quem, tem um que é nome de gente. Moranga, vai falar moranga em todo lugar, eu tô fudido. Até o pão francês, cara. O baguetinho, o cacetinho mais lá pra baixo. O famoso do cacete. E naquela época também era a mesma coisa. Por exemplo, os suecos viajavam pelos rios, iam para o leste europeu. Então eles fundaram o que é hoje a Rússia, a Ucrânia. Só que é pouco falado porque toda a história se concentra nos vikings dinamarqueses que foram causar na Inglaterra, né? Os vikings tomaram toda a Inglaterra para eles. O primeiro rei de uma Inglaterra unificada era um rei viking, né? E você tem uma ideia. E aí depois ele morreu, os ingleses tomaram de volta, né? E depois esse cara retomou, né? Aí teve uma batalha que deu fim à Era Viking, que foi em 1066, que morreu o último rei viking ali. Os ingleses tomaram e chegaram os normandos e tomaram tudo de volta. E quem eram os normandos? Os descendentes dos vikings que foram para a França, que eram os noruegueses. Então, assim, então ficou sempre a Inglaterra, assim, por isso que muito do que a gente sabe, o inglês moderno, ele é muito parecido com o Old Norse lá, né, com as coisas a maneira de fazer composição de frase, muitas palavras, os dias da semana são todos referências em homenagem aos deuses vikings, né, como Thursday, que é o dia de Thor, né, Friday, que é o dia de Freya, né, Thursday, que é o dia de
Tyr, né? É lógico que tem a variação da pronúncia, né? Que a nossa pronúncia aqui de Brasil é totalmente errada, né? Udin, né? Que a gente vê lá, o Odin, né? É o Udin, né? Em algumas regiões ele era conhecido como Otan e outros tantos nomes, né? Ele tinha 1000 nomes lá, Odin, né? Então você pode achar lá. E aí uma dessas referências era virou Wednesday, né? Para quem assistiu a série Deuses Americanos, o Wednesday, spoiler, é Odin, tá? Só para informar vocês. Mais pra frente eles falam também que é ele. Caralho! Nossa, eu não imaginava nunca isso, cara. Caralho, eu acabei de descobrir que os dias são, tipo, homenagem aos deuses. O segunda-feira era o dia da lua, era Monday. A lua de mel, que é a expressão que a gente usa até hoje, tem origem na era viking, né? Que quando eles faziam o hidromel, e aí eles passavam uma lua depois da noite de núpcias, uma lua inteira, então um mês bebendo toda noite hidromel. Então era lua de mel, né? Que ficou até hoje. Aquela expressão do Lordag, né, que é o dia do banho, que a gente fala que sábado, que é o Lordag, é o dia do banho graças aos vikings. Aí tem um monte de coisa, um monte de costumes de Natal, festa junina, tudo isso é por conta deles. Né? Então, assim, tem... porque eles comemoravam, por exemplo, o solstício de inverno, que é o Yule, em dezembro, e aí faziam uma festa com banquete, que tinha isso, que tinha aquilo, uma árvore enfeitada, a guirlanda. Se ele tiver uma relação com o Natal, inclusive a data do Natal, é tudo por conta disso. Então Jesus não nasceu no dia 25? Quem acredita? Há historiadores que acreditam que não, né? Que ele nasceu antes, mas eles empurraram para lá para emendar com o ano novo. E a mesma coisa com o solstício de verão, que eles faziam grandes festas, que aí os cristãos fizeram a festa de São João, né, que a gente comemora aqui como festa junina, ou alguns lugares chamam ainda como festa de São João, né? Então, assim, muito por conta das celebrações que eles faziam. Então, como que você faz para se misturar com os caras? Vamos entrar lá, né? Vamos introduzir aos pouquinhos o nosso Deus cristão ali, pega umas festas, umas coisas que os caras fazem, vem pondo e mistura, né? E algumas coisas ao contrário também, né? O próprio Ragnarok, né, que é o crepúsculo deuses, o fim dos deuses na mitologia nórdica, os historiadores hoje acreditam que é uma criação cristã e pagã. Foi uma mescla do que acontecia na região naquele momento. Os cristãos tinham muito dessa questão de fim do mundo. Teve essa questão no anos 2000, quando foi para ser o ano 1000, foi a mesma coisa. Então imagine você numa sociedade que todo mundo fala de todo mundo vai morrer, todo mundo vai morrer. Tá, então o que vai morrer? Vamos. Aí os caras que são lá, os vikings, então vai todo mundo morrer, vamos pôr aqui nossos deuses também no combate de morte e tal. Aí morre todos os deuses e sobra um ou outro, inclusive o cristão, né? E depois, num segundo momento, dentro da era viking, os vikings foram os maiores difusores do cristianismo, né? Um rei viking, ele perdeu uma aposta no bar e resolveu que todo mundo ia virar cristão a partir daquele momento, né? E foi assim que o cristianismo começou na era viking. Porque imagina você aqui estamos num bar, eu sou cristão, você é pagão, nós estamos ali, tá? Aí você me deu os melhores argumentos porque seu Deus é melhor do que o meu. E aí eles fizeram uma aposta, e aí o pessoal meio que eles chegaram no consenso que o Deus cristão era melhor. Eu falei, então tá bom, então a partir de amanhã todo mundo vai ser cristão aqui. Aí eles começaram a caçar quem não era e forçaram os caras a virarem cristão na marra. Né? Caralho, mas teve época que não, vamos lá, vamos virar cristão? Vamos, porque aí os caras param de brigar com a gente, que a gente para de ser um pagão do demônio e é o irmão deles, aí a gente pode saquear, matar e nada acontece, né? Qualquer coincidência com o que acontece hoje não é mera coincidência. Então, exatamente. E aí eles começaram a usar isso de maneira estratégia, foram se misturando. A mesma coisa em algumas regiões eles viraram muçulmanos e etc. Eles foram sempre se misturando, né? E uma bobagem também que o pessoal tem é que os vikings eram todos loiros de olhos azuis. Pelo contrário, né? Eles eram os vikings, principalmente os que eram vikings mesmo, que eram os navegantes, né? Os caras eram o mais misturados possível. Imagina você passa ali, você tá passando lá pela Rota da Seda, encontra uma menina bonitinha lá, o que você vai fazer? Né? Vai namorar e tal, pum, vai ter um filho. Como que vai ser seu filho? Não vai ser um loirão, bonitão, vai ter uma mistura, aí vai tudo misturando. Tinha viking negro, tinha viking asiático, tinha viking de todo jeito, né? Até brinco que existem vikings até hoje. Se existe algum pirata aí, é viking, né? Então, quando você vai lá comprar aqueles CDs pirata, tudo é bando de viking trabalhando.
Cara, que loucura, velho. Eu achei muito foda esse ponto. Tipo, eu e o Evandro, a gente discute muito, né, cara? Principalmente sobre. Porque acho que o que você tá trazendo aqui é uma reflexão que a gente não evoluiu porra nenhuma como sociedade, né? Sim. Continua a mesma coisa. A única coisa que a gente evoluiu foi, tipo, evoluiu, né? A gente colocou uma figura, talvez, política, onde converse com grupos. E aí, justamente, ela vai só transitando entre nesse meio e a gente gera essa polarização, igual a gente tá conversando, né, cara? Aqui, até Se a gente for pensar, a gente regrediu, né, na verdade. Pra caralho. A gente não tem nem liberdade de poder navegar pra onde quer, pra continuar o comércio. Exatamente, porque a gente não tomou vacina ainda, mano. Vai tentar sair de casa. Então, mas tem muita coisa legal. É lógico, teve fases, teve mudanças, né? Teve os vikings muito mais interessados em conquistar, teve viking muito mais interessado em ter onde morar, né? Porque eles moravam em lugares muito frios. Então, imagina você indo para um lugar que é mais quentinho, dá para você plantar, criar gado. Teve esse movimento. Teve movimento que os caras falaram, vamos só se misturar aqui. Então, assim, os países, por exemplo, Dublin, né, que é a capital da Irlanda, foi fundada pelos vikings, né? E é uma das cidades mais antigas dele lá. Então, assim, tem muito da cultura europeia hoje é graças aos vikings, assim, né, cara? Então tem muita coisa que veio de lá. Talvez o pessoal fala, né, por um lado, o que seja mais perto dos vikings sejam os islandeses, né, que é o que tem a cultura, um país assim maiorzinho, né, porque tem as Ilhas Faroe, tem outros lugares assim que ainda são mais parecidos ainda. Mas, grosso modo, os próprios russos, né, eles são muito parecidos. Eles foram fundados, tiveram grande interferência dos vikings lá. Inclusive, o nome Rússia é por causa do nome que os vikings suecos tinham. Naquela época, como eu disse, eles não eram chamados de vikings. No caso dos suecos, eles eram chamados de russos. Então, a terra dos russos, onde era a Rússia, né? Então, eles foram pegando ali aquele caminho todo por rio, onde eles conseguiam chegar, os suecos, eles chegaram até Constantinopla e foram se misturando. Eles eram guardas de elite do Império Bizantino, então eles iam se misturando. Onde desse para eles se enriquecer, sossegar e ficar rico, estava bom para eles. Né? Isso dava honra para eles. Eu sou um grande lutador, estou cheio de dinheiro. Né? Tanto é que, por exemplo, boa parte do que os caras conquistavam em vida, entre aspas, iam com ele quando eles morriam, né? Um enterro digno, eles gastavam até 1/3 do que o cara tinha de fortuna, era para fazer um grande festival da morte, né? Então, para eles era uma coisa honrosa. Então, a festa mais importante é quando o cara morria com honra, né? E tem um outro estereótipo também, que é muito comum, que muita gente acha que todos os vikings que morriam, eles iam para o Valhalla, né? Que era o paraíso dos vikings, né? Não necessariamente, né? Eles tinham destinações diferentes, né? Vamos assim, pensando no futebol também. Tinha, assim, 2 técnicos principais, né? Que era Odin, né? E tinha a Freya, né? Que era uma outra deusa, que era de uma outra espécie, né? De deusa. E depois ela foi e entrou no mesmo panteão do Odin, então ela era Vanir e Aesir, né? Uma por competência e outra de nascença. E ela era super intelectual, super poderosa, e alguns ainda acreditam que Freya, depende da região, falam de um jeito diferente, ela era tão forte e poderosa quanto o próprio Odin, né? E aí eles escolhiam. Por exemplo, a Freya era comandante das Valquírias, né? E as Valquírias era quem ia para o campo de batalha e pegava os guerreiros. Aí depois, vamos dizer assim, me perdoem os pagãos e os meus queridos adoradores, mas é o seguinte, os caras faziam uma peneirona lá. Olha, eu quero esse. Então vou ficar com esse. E aí eles pegavam os melhores, de fato, os melhores eles levavam e dividiam. Você vai para lá, você vai para cá, você vai para lá. Então eles dividiam. Alguns guerreiros fudidões iam lá para ficar com Odin no Valhalla, outros iam ficar com Freya, né? Aí as pessoas que morriam de velhice e de doenças, eles iam para Hel, né? Que era assim, apesar dessa deusa ter dado o nome ao inferno em inglês, que é Hell, né? Né? E ser o submundo, não necessariamente é como o submundo que a gente entende do inferno, né? Se eu te falar o que é inferno, o lugar onde vai todo mundo sofrer. Lá na Hela, não, ela era talvez
talvez não, ela era a deusa mais justa, né? Então, ela cuidava de todos iguais. Se o cara era bom, ela cuidava com amor. Se o cara era ruim, vai queimar no mármore do inferno pela eternidade. É né? por isso que ela é conhecida como, tipo, ter duas faces de uma ela só? ela é a vida e a morte. Ela é o certo e Todas as errado. referências que você tá falando são, tipo, todos os nomes, todos aparecendo nos filmes do Thor. Tipo, eu tô falando de uma coisa aqui que eu lembrei agora que eu tava assistindo o Thor Ragnarok, e quando você falou da Hela, eu lembrei justamente disso daí, cara. Assim, a Eu gente conheço pode por jogo. Também. A mitologia nórdica hoje está muito em alta, apesar de ser totalmente distorcida em muitos meios. E eu brinco que talvez tenha sido talvez os deuses mais inteligentes, né? Porque eles tiveram eles foram perenes, né? Hoje as pessoas, mesmo não sabendo, falam deles, como estão falando os nomes da semana em inglês, por exemplo. Então eles são lembrados todos os dias, então jamais serão esquecidos. Porque como um deus morre? Pelo esquecimento, né? Então eles vão ser sempre lembrados, né? A cultura pop, por mais que distorça, está colocando o nome deles todos em evidência novamente, né? Sempre pôs, desde Wagner lá com os Anéis dos Nibelungos, os próprios Senhor dos Anéis, o próprio Tolkien disse que deu uma chupinhada boa na mitologia nórdica, né? Então, assim, as próprias runas, tá? Então, assim, é um universo paralelo, né? Fazendo aquela analogia, assim, né? O Senhor dos Anéis nada mais é que um compilado de religiões e histórias que ele pegou e transformou, né? Muito bem, excepcionalmente bem, por isso que o cara é um gênio, né? Não é porque ele pegou as coisas que... Quando você pega uma coisa que existe e deixa ela melhor, né, em muitos aspectos, é porque você é um fantástico. Você pega uma coisa que já existe, que é boa, e você estraga, você é um bobão. Você é um merda. E se você faz igual, você não tem mérito nenhum. Então o cara fez um negócio foda, né? Entendeu? Assim, eu reconheço que o cara é um gênio, mas assim, muito do que brilha os olhos das pessoas vem na mitologia nórdica, né? E no caso do Thor, é bem isso daí. Só que aí tem umas discrepâncias bem grandes, né? É todo mundo irmão, todo mundo... Mano, é bem assim, tá todo mundo no mesmo panteão, todo mundo igual, e não é assim. Né? O próprio Loki não era irmão do Thor, né? A Hela, ela era filha do Loki, né? Por exemplo. Ela é irmã do Lobo Fenrir, né? Por exemplo. E aí no filme ela é irmã do Thor, né? Ela é irmã do Thor e do Loki, né? E ela é filha do Loki. O Loki tem 4 filhos, assim, que eu vou lembrar agora, assim, fácil, né? Que uma é Um o deles é aquele Yomungand. cavalo de várias pernas, não é? Isso, o Sleipnir. Tem 8 pernas. Isso. Eu não sei como os caras chegaram à conclusão que ter 4 pernas a mais vai fazer ele ficar mais rápido, porque a explicação é essa, né? Eu tropeço com 2. Imagina com 8, ia ser incrível, hein, mano? Não tem função prática as 8 pernas, mas a ideia era essa. Colocar o dobro de pernas para o cara pro cavalo ser ainda mais rápido, né? Então, que isso é uma história interessante, inclusive, né? Do cavalo. O Loki, ele era a mãe do cavalo, ele não era o pai do cavalo, do Sleipnir. Isso. Então, o Loki tem o Sleipnir, tem a Jormungand, né? Que é a serpente do mundo, né? Que ela represa os oceanos, né? Tem o Fenrir, né? Que é o lobo gigante, né? Que engoliu o Odin e comeu o braço do Tyr. E tem e tem a Hela, né? Estão falando que aqui é o grande cavalo-aranha. Mais conhecido como cavalo-aranha aqui no Brasil. Aí o Homer Simpson, cavalo-aranha, cavalo-aranha. Mais aranha, pouco. Ai, caralho, que merda, hein, chat? Vocês também não cooperam, né, cara? Vocês são incríveis, né, cara? E é bem assim, né? Pra ser sincero, eu não sou... Eu sou pagão, mas eu não sou um adepto, eu não conheço a fundo a mitologia nórdica. Então, quem estiver nos ouvindo e perceber que eu falei alguma besteira, não tenha medo de corrigir, tá? Eu estudo mais a questão histórica, assim, mesmo assim estou anos longe de algumas pessoas que eu conheço. Mas a gente acaba aprendendo por inércia, né, vamos dizer assim, e por gostar, realmente, né? O único... Tem 3 deuses, assim, que eu gosto mesmo, que eu estudo, que eu admiro, né? Que é o próprio Odin, né? Que é os deuses dos deuses, o pai
de todos os deuses, e todos os adjetivos suntuosos que você conseguir imaginar, se você for procurar, já deram para ele, e os nomes mais estranhos também, inclusive o alce, né? Qual que era um animal mais soberano, mais metelão de todos? Era o alce. Então, assim, os caras chamavam ele de alce. E entre outros tantos milhões de nomes que ele tem. Thor, né? Que eu brinco, não, é verdade, né? Eu nasci numa quinta-feira, no dia de Thor, né? No inverno, no inverno, lá na terra deles, né? Dizem que o Thor, inclusive, nasceu na Suécia. E aí, então, assim, lá era inverno, então eu nasci no inverno de lá, na quinta-feira, então, assim, eu brinco que eu sou protegido por Thor, né? E esse eu gosto, sigo, né? Minha tatuagem mesmo tem o Thor aqui. Aqui, na verdade, não sei se vai dar para ver, mas tá aqui Thor. Aqui é o Thor pescando a Yamungand num barco, né? E aqui é uma passagem do Havamal, que é tipo, não é, mas assim, só para ilustrar na cabeça das pessoas, é como se fosse um dos evangelhos da Bíblia, né? Então, assim, então aqui tem as palavras de Odin explicando como faz para você ser um cara foda, né? Do E aqui tá e aqui tem uma passagem que na época não, me identifico ainda, mas me identificava mais ainda na época, porque eu trabalhava viajando para cima e para baixo, né? E aqui está justamente escrito em runas, né? Em Elder Protect, né? Que é a linguagem deles lá, né? A escrita deles, na verdade. Está escrito assim, mais ou menos assim, porque essa é a minha tradução, né? A tradução é que assim, tradução livre. Tradução livre, porque assim, uma coisa que aconteceu no Silmarillion, que eu encho o saco do Ulisses, que é o que acontece com a maior parte das pessoas que traduzem o Havamal. As pessoas têm a mania de traduzir as coisas ao pé da letra. Então, quando você vai ler em português, fica um texto sem pé nem cabeça. Então, se o Silmarillion, que, por exemplo, o Ulisses gosta, que é o mais recente, ele tem umas frases que não fazem sentido em português, porque foi traduzido ao pé da letra. A outra, que, por exemplo, foi feita pela Martins Fontes, que o pessoal não gosta, eles pegaram e colocaram coisas mais usuais do português. Então, você lê, é mais fluido para você ler. Né? E eu não vejo pecado nenhum de você fazer isso. Não foi isso que o cara quis dizer. Não, ele quis dizer isso. Talvez ele não tenha dito com essas palavras, é diferente. Mas em português não faz sentido, né? Sei lá, pensa numa expressão em inglês aí que não tem nada a ver em português. Aí você escreve ela. Aí você fala, pô... Miss you. Não é perdi você, é saudade. Um exemplo, vai. Então imagina você tá no meio de um texto ali escrevendo, eu perdi você. Tipo, beleza. Tudo bem. E aí, você não fala isso em português. Então acaba acontecendo também em algumas traduções que você vê. Mas então a minha ficou mais ou menos assim: a inteligência é necessária para aquele que vem de longe, pois tudo é fácil no conforto do lar, e se torna motivo de riso aquele que se senta diante do sábio de nada sabe. Caraca, cara. Essa tá aqui. Essa eu achei que fazia sentido para mim, então eu coloquei essa. Tem pessoas que gostam de uma. Agora, se você pega como tá na maior parte dos lugares da internet, assim: sabedoria necessária para aquele que viaja longe. Que é tipo como se fosse um publicitário de criação. Você fala, meu, que porra de texto é esse, né? Mas assim, não tá errado. Era isso que estava escrito, fato. Era isso que estava escrito. Só que a gente não fala assim. Hoje em dia, naquela época tinha metade das palavras para compor uma frase, né? Então, se você escrever do jeito que se escrever daquele jeito, realmente fica esquisito, né? É lógico, eu não estou desmerecendo o trabalho de tradução, eu só adequei ao português, é diferente, porque eu não tenho competência nenhuma para traduzir isso, né? Por mais que eu conheço pessoas muito boas que garantiram que é isso que queria dizer, né? Apesar de não do jeito que estava escrito. Então, assim, eu gosto de dizer que é essa frase porque é assim que eu leria, né? Quando você está lendo um texto em inglês e você está lendo para uma pessoa, quando você vê o Miss You, você não vai falar, ó, eu perdi você, né? Não, você vai falar, eu senti saudade de você, né? Você vai contar para a pessoa o que está escrito ali. Você não precisa falar exatamente, né? Eu acho que tem até uma parada do português ser a única língua que tem, tipo, uma palavra específica, tipo, saudade. As outras são junções de termos, alguma coisa assim. O português tem... E a língua portuguesa como um todo, né, Paulo? Tipo, é assim, cara, uma das mais difíceis do mundo, né, cara? Então, tipo, sei lá, se a gente for pegar como referência, a de Portugal é muito similar, os caras conseguem entender a gente. Espanhol como um todo
Cara, eles apanham. A gente tem uma similaridade maior que a deles, né? O castelhano, assim, uma coisa. A gente fala que tem o espanhol do COD, né, o portunhol. Eu e o Evandro no COD. Olha, Paulo, é manito daqui, manito dali, manito vem cá, tá ligado? É tipo essas coisas assim, cara. Mas assim, o que explica isso? Na verdade, é a questão do Brasil ser um país hipermixigenado, que tem italiano. Eu, por exemplo, se eu estiver ouvindo um cara falando italiano, eu tô entendendo tudo que o cara tá falando. Se eu falar português, ele não vai entender lufas, né? A mesma coisa acontece com o espanhol. Uma palavra ou outra, se você falar devagar, o cara vai entender. Eu brinco que com o português você consegue falar o espanhol direitinho, você só precisa escolher as palavras certas, entendeu? Você fala assim, vou começar, vou empresário, né? Que é um português mais arcaico e que está em desuso, mas você pode escolher, está lá dentro, então vou empresário. Aí você começa a achar as palavras adequadas, você consegue se comunicar com o cara vai entender. É porque assim, a gente é muito mixigenado, tem muita gente, fora assim, a Latinoamérica inteira vem passear, acaba vindo morar aqui. O italiano, o japonês, então a gente pega um monte de palavra, um monte de expressão dos outros, não sabe nem por que usa, mas a gente usa e acaba aprendendo, né? Portugal já tem um problema maior com isso, porque eles resolveram fazer o contrário, eles resolveram preservar a língua. Então são pouquíssimas palavras que eles usam no termo original. Eles traduzem tudo, o telemóvel, por exemplo, né? Eu só não entendi porque eles não chamam de pé-bola, né? De pé-bola, pode crer, porra. Pé-bola é futebol, porra. Pé-bola. O Bluetooth eu não entendi também até hoje, porque que não traduziram. O dente azul, né? Eu ia ficar legal. Mas esse é o outro, né? Por causa de um rei viking, né? Que ele chama Bluetooth, né? Ah, é? Jura? Como assim, cara? Eu tava lá num bar, os dois criadores do Bluetooth. Um era, se eu não me engano... O Blue e o outro era o Tooth. Um era norueguês. Desculpa, piada. Não, faz parte. Um era norueguês ou sueco e o outro era americano. E aí os caras estavam batendo papo, né? E um deles era louco por história, pelos vikings, né? O norueguês, né? E o americano, né? Que só sabe da própria história, não estava entendendo. Aí eles começaram a conversar e ele meio que se apaixonou por aquele cara que unificou toda a Noruega e a Dinamarca, que fez isso, fez aquilo e tal. Então resolveram batizar aquela tecnologia nova que unificava sem fio as coisas, né? Com o nome de Bluetooth. Inclusive, a logomarca do Bluetooth é a junção de duas runas, né? Que são as runas das iniciais do Bluetooth. Na verdade, esse era um rei viking que chamava Harald Bluetooth, né? Que era o Harald Dente Azul. Porque aí, por que era dente azul? Aí tem várias explicações, que hoje em dia é difícil de saber, 1000 anos depois. Mas assim, porque não tem relato escrito por que ele era o dente azul. Então, assim, tem gente que acha que era por causa das marcações de guerra que ele fazia, que os vikings tinham o costume de marcar os dentes, né? Então eles marcavam os dentes, assim, alguns, né? E o dente dele provavelmente apodreceu, ficou preto e virou o dente azul. Alguns dizem que é porque ele comia muito mirtilo, pode ser também, não duvido. Então ele, toda vez que ele ia conversar com alguém, ele estava com os dentes azuis. Mas o importante é que ele era um rei poderoso, importante, que era o Harald Bluetooth. Bom, tudo isso, toda essa conversa aqui pra gente perguntar... Eu tô muito impressionado com o tanto de referência que tem a cultura viking, é muito maior do que, tipo, muitas outras, tipo, o greco-romano, egípcia. Cara, isso é o que mais choca, porque, tipo, assim, a gente tá falando de uma coisa que, tipo assim, é o Bluetooth, cara, tipo, é uma tecnologia de 20 anos, se assim a gente pode dizer, cara, 15 anos, as runas juntas pra formar porque eu sempre vi aquele símbolo Bluetooth, eu tive curiosidade pra saber de onde tiraram e eu nunca pesquisei. Rabisco aí, né? Deixa eu ver se eu tenho as duas. Eu acho que eu não sei se eu tenho as duas aqui. Bom, não tenho aqui tatuado, né? Porque aqui é outro... Aqui talvez vai um que talvez não vai dar para ver, um que significasse o B e o outro o H. E aí eles juntaram os dois, né? Em Elderfurtar. E aí criou-se, né? Uma é um risquinho com X no meio, que é o H, e a outra era um B, que é o mesmo B que a gente usa até hoje, inclusive. Algumas letras, né? São as mesmas. Né? O S, o R, o B, são as mesmas das runas, né? Até hoje, né? Algumas então assim, tem muita influência. Tudo isso para falar assim, então, se os vikings não eram vikings, por que a gente chama esses benditos de viking? Né? Uma das explicações é justamente aquela que eu dei, porque os caras eram muito foda, né, para aquilo,
Então virou referência. Então quando os caras começam a estudar, quem que eram os caras? Eram os vikings e tal. Ah, legal. Eram os navegadores. Era uma explicação recente que eu vi é que num outro romance, um livro de história mesmo, o cara explicando que uns grandes navegadores, né, que eram os caras do mar, né, e ficava meio cacofônico, lembrava uma outra palavra, de tanto ouvir aquela palavra, homens do mar, o cara falou, pô. Aí começaram a repetir vikings e virou o nome viking, assim, utilizado nesse formato. Mas viking naquela época era justamente aquele pirata ou comerciante, navegador. E assim, então, e por que aí tudo bem, os caras eram fodões. E os ingleses, né, tudo que a gente conhece, tudo assim, não, vai. Aqui no Ocidente, né, muito do que a gente sabe sobre os vikings, né, é o que foi feito na Inglaterra. Mas os vikings fizeram muito mais do que a gente aprende. Então, eles compreendem o período da Era Viking entre 793, que foi o ano da invasão ao mosteiro de Lindisfarne, na Inglaterra. Então, para quem assistiu a série Vikings, é aquela primeira invasão que o Ragnar faz, né, no mosteiro e saqueia tudo. E termina em 1066, né, quando o rei Harald Hardrada perde uma batalha na ponte de Stamford, né, ou também conhecida como a Batalha de Stamford Bridge. Que aí os ingleses morreram, que inclusive tem um estádio, é o nome do estádio, que gosta de futebol, que é o Stamford. Legal. E lá é um orgulho para eles terem derrotado os vikings, né? Então é muito a cidade de York foi rebatizada com o nome tiraram o nome York, chamaram Jorvik, né? Que era com J, assim, que era pela pronúncia dos ingleses, então, dos vikings e tal. Então você tem muita coisa legal assim, né? Principalmente na Inglaterra. E aí então a Era Viking fica compreendida dentro do espaço de tempo onde as coisas aconteceram na Inglaterra, só que existiam vikings antes disso, né? Na verdade, os vikings vêm depois da Idade do Ferro, né? Na Escandinávia, e fica até 1300, mais ou menos. O pessoal ainda acha que tem relação com os vikings, assim, mas principalmente até 1100, 1200. Depois disso aí, já é mais medieval, assim, já sai um pouco da Era Viking, já ficou uma miscelânea ali. Né? E aí eu sempre brinco, né? Eu ainda vou escrever 2 livros de farofa, né? Que eu brinco que é livro de farofa, mas que tem um pingo de verdade. Um vai chamar Os Vikings e o Futebol Brasileiro, que eu vou fazer um monte de analogias. Eu gostei, hein? Aí eu vou entender tudo, cara. Agora o Alexandre entende essa parada. Agora eu tô perdido, porra. Eu vou fazer todas eu vou mostrar como que as duas histórias se parecem, como elas começaram, como elas ficaram fortes e como acabaram. Justamente para explicar que daqui 1000 anos os brasileiros podem ser os futebolistas. Foi curioso você ter falado, né? Isso porque era a palavra que eu ia usar. Casa com a parada. Eu só penso em futebolista por causa do Seu Madruga, cara. É por causa Estão falando aqui no chat que o Vanderlei Luxemburgo é o novo Odin, cara. É verdade isso daí? O professor não é, né? O professor não seria. Não é estrategista, cara. Olha, o Ulisses mandou uma observação da hora, que é tipo, a princesa Leopoldina do Brasil era uma princesa escandinava, né? Na verdade, se eu não me engano, eu não sei se ela, eu acho que ela era dinamarquesa, assim, né? Mas eu não sei se ela era dinamarquesa mesmo ou se ela era austríaca, né? O Ulisses realmente sabe essa história melhor do que eu. O Ulisses mandou aqui, ó. O Ulisses acabou de confirmar, é isso mesmo, cara. Tá, é isso aí. Manda bala. E que mais? E um outro que chama Falácias por Odin, né? Que vai ser o outro livro, que eu vou explicar através de falácias por que as pessoas deveriam adorar Odin a qualquer outro deus. Né? Você vai explicar o que é falácias também? Porque eu não sei. A gente queria entender, porque você tá falando com 2 caras que, sempre provaram em português e história, cara. Então... Olha, vou dar uma explicação bem chula, né? Assim, bem porca, né? Porque assim, falácia é você falar meias verdades. ou verdades que não tem muito embasamento, mas são verdades. Eu posso dizer assim que para que eu vou acreditar? Para que eu vou acreditar em um Deus, né? Onde você pensa assim, um exemplo. Como que é a situação dos brasileiros cristãos? E qual que é a situação dos nórdicos em relação aos brasileiros? Onde ficavam os deuses da Escandinávia? Lá. Então você pensar que lá todo mundo está bem de vida, tem igualdade, tem um salário bacana.
Então, pô, por que eu vou acreditar num Deus que só me for? Não, fica tranquilo, que você pode falar palavrão quando você quiser, cara. Mas aí você pensa assim, é louco. não, é assim, são falácias, né? Eu fui criado como cristão e tenho algumas convicções cristãs, mas assim, se você for pensar friamente, né? Onde estão os miseráveis? Nos cristãos. Onde estão os caras que estão morrendo em todo lugar? Nos muçulmanos. Né? Lógico, são todas culturas lindas, todas têm coisas maravilhosas. O problema não é a religião, é as pessoas que a seguem, as pessoas que a habitam e etc. Mas, né, agora, é por isso que eu falei que eu falasse, são meias verdades. Então, se você for olhar assim, onde são os caras que vivem bem? Onde os caras que não teve problema nas principais guerras? Onde os caras não têm miséria? Onde os você começa a pegar exatamente. de coisa assim e falar, é ali, meu. E é engraçado, né, que a gente junta tudo isso daí, tipo, até com uma forma de pensamento de capitalismo e, entre aspas, comunismo e socialismo, né, cara? Se a gente para e pensa também, porque, tipo, não seria um mundo melhor se todos tivessem riquezas, que eu quero dizer, todos tivessem os, entendeu? Todo mundo bem. Só que, na verdade, tem os polos que, quanto mais você capta dinheiro, assim, outros na empobrecem, teoria, o comunismo, o socialismo, o capitalismo, é tudo lindo e maravilhoso. Um diz que é tudo igual para todo mundo vai ver na igualdade. Outro diz prática, o bagulho é louco. O outro diz que se você trabalhar, você vai ficar rico e feliz pro resto da vida, mas na prática não é assim. Não é. Feliz é nosso. Qualquer um deles é utópico, assim, uns dão mais certo e outros mais errados, porque as grandes potências são capitalistas, então, assim, é difícil sobressair. A própria China, que hoje está se tornando uma mega potência, ela se abriu um pouco, né? Ela não é tão fechada como era antes, senão ela estaria como estava 30 anos atrás, né? E hoje ela é uma mega potência, tem muita desigualdade, então o que é pregado no CERN ali também não é seguido, né? Que é justamente agora essa qualidade para todo mundo, né? A própria União Soviética, né, que foi importante nesses aspectos, hoje é um país falido. Por que ela figura entre os grandes? Porque ela é um país enorme, ela tem um poder militar gigante, então você não pode menosprezá-la, né? Mas... Cara, seria muito louco se a gente, até o pessoal do chat que pode até me corrigir o que eu vou falar agora, mas tipo, eu penso muito assim, cara, se de repente a gente tivesse uma base comunista, que eu quero dizer, todos tivessem a mesma oportunidade, todos, assim, principalmente de estudo, acho que moradia, tipo, cara, básico, sabe quando a gente diz assim, tipo, o cara não precisa pegar 50 ônibus para conseguir estudar, ter uma aula, se assim eu posso dizer. Não são 6 horas de trânsito para 3 de estudo. Exatamente. E aí, cara, eu acho que depois a questão de trabalho, a questão de empreender, ou mesmo de você trabalhar numa empresa, ela poderia vir com o capitalismo, mas é foda, cara, porque isso aí que você falou é bem real mesmo, cara. Tipo assim, o foda é que sempre vai ter aquela pessoa que vai ter o olho maior. E aí, cara, fudeu. Você pode ver, quando tem os países quebrados assim, os governantes estão mamando, né? E o país quebrado. Isso aí, mesmo no Brasil, é um grande exemplo disso. Sempre foi. Né? Um exemplo que deu certo é o da Coreia do Sul, entendeu? O que os caras investiram? Vão investir em segurança, em tecnologia e educação. E aí eles reconstruíram o país deles lá. Tipo, os caras nos últimos 30 anos mudaram de uma Coreia do Norte para uma das maiores potências tecnológicas de igualdade do mundo. É lógico, lá é muito conservador, ainda tem aquela questão. Assim, eu não converso com um cara sobre isso mais, mas eu tenho um amigo, né? Cara, gente boa pra cara. E ele é sul-coreano. Eu morei um tempo no Canadá e eu fiz amizade porque assim, eu fui para Winnipeg. Winnipeg é lá do frio do Canadá. Então, brasileiro não vai para lá. E a minha ideia foi essa, porque eu queria aprender inglês. Né? E não queria ficar... E aí não adiantou nada, porque você faz amizade com o espanhol, você vai... Você aprende espanhol. Aí, assim, eu voltei falando inglês e espanhol, bem, né? Porque E acaba achando os brasileiros, lógico, né? Não tem jeito, mas... brasileiro tem todo canto do mundo, Na minha sala de aula eram acho que 5 chineses, 9 sul-coreanos, 12 japoneses, uma ucraniana, cara. Nossa! Se eu conversar, eu tinha que aprender inglês, né? Mas aí o marido da professora era mexicano, aí eu fiz amizade com o cara, e a gente começou a falar de futebol.
e aí eu montei um time de futebol ali dos latinos, a gente começou a ganhar de todos os caras lá, né? Porque aqui a gente joga bola, né? Os caras lá, os caras fingem. Se bem que no meu meio campo lá era um francês bom de bola, cara. Um tal de Zidane, talvez? Né? É que assim, o cara, pô, mas você foi pro Canadá para aprender inglês? Pô, lá os caras falam francês também, uma parte, né? Outra parte fala inglês. Mas foi bem legal essa experiência, né? E aí o Lee, né? Que é o nome desse meu amigo é Lee, né? Ele não morreu. Ele era do exército, né? O pai dele era um cara importante e tudo. E aí ele foi lá para aprender inglês, para seguir os negócios do pai dele depois. Né? E lá ele brincava, né? Cara, lá no meu país é proibido ser gay. Né? E aí ele aproveitava para extravasar, né? Brincando, né? Então ele abraçava, beijava as pessoas, coisas que não pode fazer lá, né? É mal visto, né? Então, assim, é conservador, né? Por exemplo, eu falei que os vikings tinham igualdade de gênero, mas também era uma sociedade que homens e mulheres tinham funções bem delimitadas. As mulheres cuidavam da casa, os homens iam para a guerra, as mulheres cuidavam das hortas, os homens das plantações, do arado, né? Faziam os trabalhos mais pesados, né? Por motivos até óbvios, né? Mas as mulheres, assim, como você disse, talvez as que eram mais valorizadas, aquelas mulheres grandes, como as próprias valquírias, né? Eram entendidas como mulheres grandes, fortes e etc. O que ajudou a popularizar também um pouco desse ar nórdico, assim, né? Cara, isso é muito foda. Agora, até te fazendo uma pergunta, cara. Tipo, você contou coisa pra cacete aqui pra gente, que acho que a minha cabeça e a do Evandro está explodindo mesmo, assim, cara, porque como eu conheço o Evandro já tem um tempo, eu olho pra cara dele e já sei já que, tipo, ele tá assim, caralho, velho, tá porra. É que tem muita coisa desmitificada, tá ligado? Tô tentando encaixar, tipo, na cabeça agora, tipo, que uma coisa é outra, aquilo, foda-se, não é mais, tá ligado? Então... Agora tem uma parada que eu queria te levemente perguntar. fritado. Agora tem uma parada que eu queria te perguntar, cara. Tipo, como que surgiu essa ideia na sua cabeça? Você falou assim, mano, eu vou estudar essa cultura. E o que foi a primeira coisa que te encantou mesmo? Que você falou assim, caralho, cara, dá pra escrever livro. Porra, dá pra eu estudar sobre isso. O que foi, mano? É por isso que eu gosto de conversar com o Alexandre, porque era exatamente a coisa que eu ia perguntar. Na verdade, eu não sei exatamente quando isso começou, né? Eu brinco com a minha esposa que numa vida passada eu era um viking que invadiu a Irlanda e ela foi minha mulher lá, né? Porque ela diz que tem uns antepassados, uma coisa com a Irlanda, né? E eu com os vikings. Então, se a gente se encontrou para trás, foi assim. Paradinha. Os vikings, por exemplo, governaram a Irlanda durante um bom tempo, a Escócia, qualquer lugar ali naquele canto eles pegaram ali, né? Mas assim, falando sério, eu não sei exatamente como começou, mas eu acho que foi assistindo um filme do Hulk com o Lu Ferrino ainda, né? E apareceu o Thor, né? E por muitos anos atrás. Acho que você falou aqui no chat aqui, tirando acho que o Ulisses, a maioria da galera não sabe nem que Hulk que você tá falando, cara. Pra quem não sabe, é o Hulk pintado, tá, galera? O maior Hulk de todos. O Lu Ferrino, né? Pra quem não sabe, né? Ele é fisiculturista, né? Foi Mr. Universo, foi rival do Arnold Schwarzenegger, que é um dos maiores campeões disso daí que já existiu, né? Uma referência para quem gosta disso até hoje. Muitos dos exercícios de academia que são feitos hoje ainda levam o nome Arnold junto. Sempre que tem um exercício que tem uma variação chata e difícil, é a que leva o nome Arnold, né? Porque foi criado por ele. Principalmente os dos deltoides, que são os dos ombros, né? E aí ele começou, o Arnold fazia uns filmes e tal, e ele pegou essa série e estourou, né? Foi a única época que ele conseguiu ser melhor do que o Arnold Schwarzenegger, mas ainda que tenha sido por pouco tempo. Né? Eu acho que uns 2, 3 anos aí. Que aí depois o Arnold meteu aquele Exterminador do Futuro e acabou, né? Aí não tem como, né, cara? O Exterminador do Futuro 2 não tem como, cara. Porque os filmes não contente ainda se juntou com Guns N' Roses pra fazer a paradinha lá, sem chance, porra, de bater de frente, que isso? Ó, você quer pensar num... Não sei se vocês acompanham a carreira do Arnold Schwarzenegger, né? Mas o pior filme
para você assistir do Arnold Schwarzenegger, ele ainda era competidor, que chama Hércules em Nova York. Nossa, o nome já me quebrou já. Cara, eu acho que Puta eu já assisti esse pariu. filme, cara. Não, o filme é horroroso. péssimo, mas você vai ver que o Arnold Schwarzenegger era muito maior do que ele era no Conan. Para fazer o Conan, salvo engano, posso estar falando besteira, mas acho que ele perdeu 20 quilos para fazer o Conan. Ele tava pequeno no Nossa, Conan, né? eu vi algo referente a isso falando. Aí eu não sei se é lenda urbana também, né? Porque o pessoal inventa umas histórias, mas eu não duvido que seja mentira, que ele emagreceu justamente porque ele não conseguia pegar a espada aqui atrás. Por causa dos músculos. É exatamente isso que eu li, cara. Exatamente É isso. verdade. O cara não conseguia coçar as costas. O cara pesa meme na internet 50 quilos, fazendo assim, aí ele chega e cola um adesivo nas costas de um cara do aí o cara não consegue pegar. Adoro esse vídeo, puta que pariu. E guardadas as devidas proporções, era mais ou menos isso que acontecia, né? Tem outras lendas assim urbanas, mas tem uma história que aquele filme tem o Patrick Swayze que dançava, eu não vou lembrar o nome. Puta merda, eu sei que ele morreu, que aí é tipo meio que a alma do cara, não era uma parada não, assim? Não, que ele dançava, um dos principais filmes dele, que ele era dançarino e tal, não vou lembrar o nome dele assim. E Ghost, não era Ghost? Não, Ghost é um outro que é com a Demi Moore. Então viajei aqui, foi mal, galera. É um que ele era dançarino, assim, que foi o filme que popularizou ele, né? Tanto que depois ele fez até o Ghost, né? É aquele que ele fica, tipo, fora lá da parada, esperando o ingresso, alguma coisa assim? Eu não sei, é um que ele dança aí. Eu não gosto muito de musical, filme de dança, assim, então eu assisto já me fudeu também. E aí era pra ser o Schwarzenegger ali, cara. Imagina. Vai ser um Frankenstein dançando. Fez aulas de dança, mas não rolou. Ainda bem, né? Porque nem ia combinar, né? É que o Arnold Schwarzenegger, ele passou por todos os estilos de filme que você possa imaginar, né? Acho que só não passou nos pornozão. Mas aí o Stallone completou a missão para ele. O Stallone complementa ele. Cara, pra ter filme com eles tem que ser o mais travado possível, tá ligado? Não pode ter muito movimento. Não, teve um que eu assisti esses dias que foi muito engraçado, cara, que... Não esses dias, né? Já é velho, já, desde pequeno já. Aquele filme que o Arnold Schwarzenegger, ele vai substituir uma professora, ele vira professor do internato de crianças, que ele é policial. Tipo, mano, um filme muito aleatório, mas eu Passou gosto recentemente ele. O Tira no Jardim de Infância. Isso, um Tira no Jardim de Infância. Mano, o menininho, quando ele fala assim, meninos têm pênis e meninas têm vagina. Mano, é maravilhosa aquela cena, cara, é maravilhosa. Eu falo assim, mano, que menino sensacional, velho. Tem um canal gringo que faz um programa parecido com esse que a gente tá fazendo aqui, que ele pegou e reuniu todo mundo, cara, desse filme. Então pegou todas as crianças, todos uns marmanjos velho, feio, aí aparece o Schwarzenegger assim, os caras, Schwarzenegger! Ele famoso nesse filme. Caralho! E aí aparece todo mundo, os caras ficaram loucos assim com o Schwarzenegger. E parece que o cara é super gente boa também, ele topa tudo também, né? Falta de combinar, né? E aí tem umas coisas assim, nossa, pra gente descambou, veio pra Arnold Schwarzenegger. Não, assim que é gostoso, cara. Pô, mas a gente tava falando essa é a nossa função. Eu sei que a gente acabou aqui com o Schwarzenegger num jardim de infância, cara, mas é isso aí, mano. Lembrando que ainda a gente chegou em 1 hora de podcast já, gente. Então, chatzinho, quiser deixar alguma parada aí, vamos dando sequência. E pode deixar sua perguntinha aí que a gente vai fazer pro Paulo aqui. E assim, cara, vocês não seguem a gente, só clicar no coraçãozinho, vocês vão ganhar um joinha do estagiário. E se tiver Amazon Prime, pô, dá essa moral pro canal que a gente quer upar muito esse canal aqui ainda pra a gente trazer muitos convidados e principalmente com uma estrutura muito foda. Foi mal, Paulo. Manda bala. Não pode falar, tem que fazer isso mesmo. Né? Agora aqui no Brasil, né? Como que eu começo a aprender? Eu gostei das bobagens que o Paulo tá falando aí, eu quero aprender mais e entender. Né? Aqui no Brasil tem um grupo muito forte que tem um dos maiores especialistas, inclusive do mundo, que é brasileiro, né? Que é o Johnny Langer, que chama Núcleo de Estudos Vikings e Escandinavos. Eles são um grupo de professores de universidades federais, né? E eles fazem pesquisas, publicam livros. Então, assim, em português, conteúdo acadêmico, teórico, é lá. Né? Inclusive, parei de fazer uns videozinhos que eu fazia no meu canal do YouTube
e só coloquei o link deles, que aí eles começaram a fazer uns vídeos pro YouTube. Eu falei, ouve os caras que é muito melhor do que me ouvir, né? Que é lá o Neve Responde, né? Que são as perguntas, as dúvidas, eles desmistificam muitas bobagens que são vistas na internet, nas séries. Eu comecei o meu podcast, por exemplo, para justamente desmistificar essas coisas, né? As bobagens que eram faladas nas séries, nos filmes, etc. Né? Aí meio que deu certo, né? Mas essa é uma outra história. Aí, outro jeito de você aprender, né, além do Neve, você pode entrar lá no site do meu site, né, que hoje começou como um hobby e hoje eu acho que a gente é o maior portal em língua portuguesa de notícias do mundo viking. Então, tudo que sai de relevante sobre o mundo viking em geral, especialmente sobre essa parte histórica, arqueologia, sai primeiro em português com a gente. Se não, primeiro é um dos primeiros, né? Vale ressaltar que conteúdo original ali deve ser uns 2%, né? 90% é tradução, né, que a gente faz, né? E outros são matérias que saíram em português, muitas vezes de Portugal primeiro, né? Aí eu acabo colocando, mas sempre identificando o cara que escreveu, pondo o link da onde o cara acessa o texto original e o título original, tá sempre muito bem documentado. E o site, né? Então, ó, esse daqui veio da CNN, por exemplo, ou qualquer lugar, né? Esse foi um exemplo. Então, esse texto veio da CNN, o link para a CNN está aqui, o cara que escreveu é o fulano de tal e tal. Sempre faço isso, independente. E tudo que quer saber sobre a Vila Viking do Brasil, que tem uma Vila Viking aqui no Brasil, Sim. tudo o que acontece lá tem no meu site. Esses são conteúdos originais. E as coisas relacionadas aos meus livros também são conteúdos originais, que são dos 2% ali. Que é com o Paulo, né? O dono da Vila Viking. Mas não sou eu, é um outro Paulo. Sim, o outro Paulo. No começo, algumas pessoas achavam que era eu, porque eu fazia as matérias, tinha lá milhares de visualizações, e eles iam. Aí eu falei, não, o Paulo é um amigo, um parceiro, tal, entre em contato diretamente com ele. E é legal, a Vila Viking é bem bacana, ela é toda reconstruída como as coisas eram construídas naquela época, salvo os banheiros e a cozinha, por motivos de especificidade mesmo, né? Porque precisa seguir a legislação vigente, por favor, né? senão... Mas, assim, tirando a parte do banheiro, principalmente na hora de comer, a gente come como comia naquela época, o mesmo tipo de pratos, as mesmas coisas feitas no... A gente tem uma taberna lá, eu vou ficar dando spoiler, mas tem uma taberna, tem lojas, vou começar a trabalhar de vender livros lá também, então a gente vai ter bastante coisa legal lá na vila agora também. Né? Tem hidromel, para quem quiser aproveitar, tem acho que é bom demais, hidroméis do Saberemos Brasil. A origem da lua de mel. A história do hidromel também é legal, né? A história mitológica também, né? Surgiu dos cuspos dos deuses e do sangue de um deus lá. Aí eles misturaram, ferveram com mel para dar um sabor, né? Uma liga. E tava lá uma bebida bacana. Então, assim, só para contar a história hiper resumida, tinha um deus chamado Kvasir. E esse Kvasir era um deus muito inteligente. Ele sabia de tudo. E os caras começaram a ficar muito com inveja dele. Então resolveram matar esse deus. Aí, pô, agora vamos aproveitar um pouco dessa inteligência para nós, né? Então vamos beber esse sangue. Mas, porra, então, mas o sangue é ruim e tal, etc. Chamaram lá possivelmente um anão, né? Que é sempre que tem alguém para fazer arma, fazer poção. É o anão. É o anão. Chama o anão. E aí o cara lá foi lá, fez um preparo, né? Aí falou, para que vocês consigam absorver, precisa ter um pouco de vocês aqui também. Aí, então, todos os deuses que estavam ali cuspiram na mistura do sangue, jogaram um pouquinho de mel para dar um sabor ali, misturaram, deram um grau. Agora manda aí, que com mel tudo fica bom. É, lógico. Aí virou mel e frito, cara. Porque mel com frito é uma delícia, cara. Manda bala. Exatamente. Né? Tem que arrumar um jeito de fritar mel, né? Se fritar mel, aí já era, cara. Aí você estourou na sua vida, cara. Nossa. Abrir um restaurante, você tá feito, cara. Já falando para as pessoas que estão vindo, essa história que eu contei é uma versão hiper resumida, bem escrota mesmo da história, só para dar um overview, né? Ela é muito mais legal do que eu contei, tá? Uma das minhas passagens prediletas da mitologia nórdica é quando os caras descobrem a rede de pesca, né? Estão lá os deuses lá,
Eles acham, oh, meu Deus, o que será que é isso? Né? Eu acho que é um cobertor para o calor, né? Não, Um não sei o quê. cobertor pro calor é foda, cara. É tipo Chaves, bicho. Aí até que eu li, muito sábio, falou, eu tive uma ideia, jogou assim com a água, puxou, veio um peixe, é uma rede de pesca. Cara, agora que eu me toquei, eu fiquei, caramba, cobertor pro calor. Tipo, não tinha associado. Na hora que eu fui ver, eu falei, nossa, irmão, que isso? Nossa, mano, foi pior que a piada do Bluetooth que eu fiz agora há pouco. Puta que pariu, mano. Mas assim, O cobertor por que isso, né? genial. Assim, as histórias dos deuses, né? Os vikings, eles utilizavam as runas para fazer arte, né? Era muito mais uma questão visual de fazer uma coisa bonita do que informativa. E as runas, elas eram muito utilizadas para contar alguns trechos de alguma aventura ou para escrever uma lápide. Era especialmente para isso que se usavam runas. Outra bobagem que tem hoje em dia, as pessoas achar que os vikings usavam as runas como oráculo. Não, isso é um uso contemporâneo, que surgiu na década de 40, aí, mas não tem muito a ver. Né? Agora, assim, lógico, ela tem um significado divino, ela tem um significado espiritual, de amuleto, ela tem um lado místico também. Mas não esse aqui que eu vou jogar umas runas. Olha, veja só, Alexandre, você a partir de amanhã vai ter que vestir sempre uma camisa verde, senão amanhã, depois de amanhã você vai morrer, né? Não, não é assim, nunca teve, né? Caralho, cara. Aqui diz que a próxima entrevista você pode passar, hein? Então, fique esperto. Aluno aqui é do caralho. Não sei o que você tá falando, não, cara. Não sei o que você tá falando, não, cara. Fica no Miguel aqui. Tipo, manda bala aí, Paulo. Eu tô só. Só com o meu cobertor do calor aqui, cara. Fica tranquilo. Mas assim, aí o que acontece? Esse foi escrito por um islandês chamado Snorri Sturluson, né? E ele foi o primeiro cara que escreveu, não, primeiro não, né? Mas o que mais famoso que escreveu a mitologia. Só que o cara era cristão, ele vivia, sei lá, 300 anos depois dos vikings. Então a visão dele, assim, imagina que aquela história era oral, contada de um para um, era um grande telefone sem fio. Aí o cara tem uma vivência, uma expertise cristã, né? E aí ele vai, pega aquelas histórias, conta, né? Então fica assim, os deuses acabaram ficando muito caricatos também, né? Então o Thor, assim, tem umas histórias que o Thor era muito trouxa, né? Que nessa aí da rede... Da rede do cobertor. De verão, né? Então, assim, é interessante, né? Mas, assim, tem bastante coisa legal, assim, para estudar, né? Muita gente usa esses livros dos Snorri Sturluson como se fosse a Bíblia dos vikings, sobre a mitologia nórdica, né? Mas não necessariamente é. É que, assim, é difícil, tem pouco relato escrito, o que foi escrito muito depois, então a gente não consegue dizer com fidelidade. Mas tudo que a gente conhece hoje sobre mitologia nórdica, 99,9999, é por conta desses livros aí, especialmente as Edas de Snorri Sturluson. Inclusive, essa é uma história, essa não é piada, é verdade. Na Yggdrasil, que é a árvore que sustenta os 9 mundos, tem um esquilo, né? Sim. E esse esquilo... Ratatorsky? O Ratatouille. E ele não era um fuxiqueiro. Isso aí foi uma atribuição criada pelo Snorri Sturluson, né? Para dar algum enredo para aquele esquilo, né? E aí esse esquilo tem um chifre, né? Um esquilo mitológico tem chifre? Não, é porque o cara que desenhou o Snorri, ele não tinha a menor noção do que era um esquilo. E aí o Snorri já tinha viajado para outros países que tinham esquilos, porque na Islândia não tinha. Deu uma discussão mais ou menos com o cara teve uma licença poética, né? Ele viu lá um parente lá do golfinho que tem lá na Islândia, que eu não sei exatamente o nome dele, mas é tipo um golfinho que tem um chifre, né? Aí os caras falaram, legal, vou pôr a porra do chifre nesse bicho. Só que aí você paga 1000 anos depois, né? É aquela mesma brincadeira que eu te falei. Todos os caras com R eram fantásticos jogando bola? Não, né? Isso é verdade. Mas assim, mas aí os caras olham 1000 anos depois, a única referência que tem é um bicho com chifre, então muita gente acha que o Ratatouille era um esquilo com chifre mesmo. Mas não tem poder nenhum especial, não tem história nenhuma falando desse chifre, engascalhando no
galho, e dando uma chifrada num corvo, nada, não tem nada. Ficou ali, Cara, só foi uma representação do cara. Então, imagina, eu te falo assim, olha, o desenho é para mim um cara negro, com um olho, sei lá, verde. Aí você faz a sua representação. Esse daí é o Dwayne Johnson, tó. Aí você fez um cara ali, aí você vai olhar aquele cara que você fez, se eu te falar quem que é, você vai fazer um cara totalmente diferente. Aí os caras falam, não, tá mais pro Lázaro Ramos, mas imagina daqui 1000 anos. O cara vai olhar e falar assim, ó, A referência a referência é totalmente diferente, né, cara? Tipo, até que se a gente pegar, é igual você citou muito exemplo de futebol, se você pegar o jogador há 30 anos atrás, é muito diferente do jogador de hoje, tipo, mesmo fisicamente, mesmo de estereótipo, é muito diferente, hoje é muito mais intenso, muito mais atleta o negócio, né? A coisa aconteceu com a era Viking, né? E ela tem, hoje a gente lembra muito das coisas do Viking, ela tem muita influência na nossa cultura, né? Justamente por causa dessa questão dos caras terem sido muito inteligentes, né? Dessa perenidade que eles deram para tudo. Né? Então, mesmo que hoje, é o que eu falei, é o mesmo exemplo que eu falei há pouco. A gente não fala muita gente não sabe que o quarta-feira é o dia de Odin, mas todo mundo fala, né? Ninguém sabe que em inglês não é a mesma coisa, gente, mas em inglês o nome Easter, né, que é a Páscoa, é por causa da deusa Austera, né? Então, assim, tem o nome Easter, mas não tem nada a ver, hein? Não vai. Agora, aquela tradição dos coelhinhos e dos ovos pintados é por causa dela. Aí você vai ver o coelho com a Páscoa, que é o nascimento de Jesus. Nada, mas tá lá por causa dela. Então, junto com sempre que tem uma celebração importante cristã, tem alguma coisa pagã, muito possivelmente por conta dos vikings, né? Ou né? Então, assim, o que tem a ver a árvore de Natal? Tem onde na Bíblia falou da árvore de Natal? Lugar nenhum, né? É uma tradição viking, né? Irlanda, né? O próprio javali, o banquete, o javali que a gente hoje come o presunto, né? O presunto de Natal, né? Que é o tender. Tender. Né? Que a gente come até hoje é por causa das tradições dos vikings, né? Aqui no Brasil é muito comum, mas lá nos países de língua inglesa tem o bolo de Natal, que eles fazem no formato de um tronco, com umas cerejas, por causa das árvores que eles utilizavam nas suas tradições pagãs, né? Então, assim, tem muita coisa legal que você vai pegar. E no meu blog tem lá um monte de post, fala assim, você escreve lá, tradição Iol, tradição pagã, aí vai aparecer lá do Natal, ou da Páscoa. Caralho, que fera. Então, assim, tem muita coisa legal que não é nem invenção, realmente foi baseado nisso. E tem as apropriações incorretas também, que foram usadas depois, no tempo. O próprio Adolf Hitler lá usou da suástica, que distorceu. Hoje você não, apesar de você ter sido um símbolo até importante na era viking, hoje você não pode usar um símbolo desse. Né? Por conta de um cara que veio muito depois e distorceu todo o significado, quis elevar uma questão de pureza que nunca existiu na era viking, né? Pelo contrário, eles misturavam com todo mundo lá, tá todo mundo junto e misturado. O que eu tinha falado para vocês, né? Eu tenho alguns brinquedinhos aqui, depois se vocês quiserem eu mostro para vocês. Com certeza. Cara, agora o que a gente vai fazer aí? Pra gente finalizar depois da live, aí você mostra pra gente tudo e fala até um pouco dos seus projetos, mas como a gente deixou até reservado agora, até pra galera fazer umas perguntas, eles deixaram algumas perguntas muito boas aqui, cara. Mas aí, vamos ver. Você quer ler, Ale? Posso ler, Evandro? Pode sim. Demorou. Cara, a primeira pergunta que tem aqui no chat é do Bernardinho. O Bernardinho, ele pergunta simplesmente assim pra você, que foi uma coisa que você comentou muito com a gente, né, que foi: tem algum filme de Vikings que você recomenda que conta a história mais próxima da realidade, ou isso não existe porque eles vendem cultura pop? Não, existe, só que os filmes são ruins, né? Os filmes são mal feitos, são chatos pra caramba de assistir, né? Eu vou pagar uns filmes e vou passar para vocês assistirem. Por exemplo, tem um que conta a história de Beowulf, né? Que você já deve ter assistido, que não é bem viking, né? Mas tem esse ar assim.
tem um estereótipo, né, mais anglo-saxão, mas tudo bem, é o viking, né, que o pessoal encaixa nos vikings, né. Então, assim, o Beowulf, não é o Beowulf da Angelina Jolie com computação gráfica, não. É o Beowulf que você vai assistir, que foi feito depois, mas parece que foi feito 20 anos antes, né? Salvo engano, com aquele ator que fez Esparta. O Gerard Blunt, alguma coisa assim. Ele é o Beowulf. O filme é péssimo assim de assistir, mas é uma história mais próxima do real. Tá? Assim, de entretenimento assim, perto do real, o melhor filme, que ainda tem umas brisas, mas mais legal, é meu filme predileto de assistir, que eu recomendo esse sim, é o 13º Guerreiro. 13º Guerreiro. E tem uma interação, inclusive com os árabes, né, que realmente os vikings interagiram bastante com os árabes, inclusive foram encontradas algumas roupas vikings escrito Alá e etc, né, Ali Alá, né, que era ia ser bem interessante. Também tem lá no blog, depois vocês procuram lá e lê, né? O Liz até comentou que é do Antônio Bandeiras esse filme. Ele falou que é bom. Ele é o árabe, no caso. Entendi. Mas esse filme é o melhor filme que tem. Agora, um filme legal para você assistir, que é A Brisa do Macaco Louco também, mas é divertido de assistir, e é aquele tipo de filme que eu estava falando para vocês antes da gente começar aqui, que era filme trash ruim, né? É isso que nós gostamos. É disso. Outlander. Já viu esse filme não é estranho. Não, o nome é bem... Sabe o Jim Caviezel, que fez A Paixão de Cristo, era o Jesus? Sei. Ele é um viajante espacial que caiu na Terra na era viking. Aí os alienígenas, o predador, vieram para a Terra para caçar ele. E aí ele e os vikings lutaram contra esses caras. Foi legal, cara. Esse filme é divertido. Esse nome eu tô ligado, não é muito velho. O enredo é péssimo, mas é divertido. Esse filme é muito legal de assistir. Não tem nada a ver com os vikings, mas assista. Esse é divertido. Cara, aí até trocando um pouco da pergunta, o Nilt207 perguntou: a mitologia nórdica pop, o popular dos filmes, né, séries e etc., é muito diferente da mitologia nórdica real. Isso foi até uma coisa que a gente conversou, né, que, tipo, cara, e até que você falou que, na verdade, não é aquela coisa, né, tipo, igual dos Vikings, né, a série, né, que é, tipo, todo mundo sujo, aquela coisa, tipo, não, os caras eram vaidosos, né, cara, pra época, tudo era muito louco isso, os né, bárbaros, né, tipo, não eram pessoas sujas, tá, os bárbaros, ao contrário, eram limpos, felizes e alegres. Exato. E comia todo mundo. Quando a gente pensa em bárbaro hoje, tem essa conotação, né? Quando você procura para que ela é utilizada, é para justificar alguma coisa que é fantástica, né? Que é barbaridade, né? Né? Ou uma coisa que é pejorativa. Mas ela surgiu justamente por conta que para eles era uma coisa ruim do mesmo jeito. O cara vem todo bonitão, cheirosão aqui, vem, rouba minhas mulheres. Pô, tá louco? Um banho uma vez por mês já tá bom, pô. Já tá bom, já, cara. Que isso? Pra quê, né? Tá grudando na coxa aqui, cara. Tá tudo certo. Tô limpão, cara. Tô bonitão. Mas, assim, sobre a série Vikings, né? A série Vikings foi feita por uma equipe muito foda, com os caras, os melhores especialistas de Viking que tinha. Só que eles também fizeram uma série voltada para um outro fim. Quando a série começou, ela era muito mais próxima, apesar de ter suas licenças poéticas com a realidade, do que como ela terminou. O que aconteceu? Aquilo lá que era para ser uma série de 7 capítulos, teve lá 7, pô, foda, vamos pôr mais 7. Aí foi crescendo, uma puta de uma série, virou Aí eles começaram a pegar aquele negócio que era, sei lá, 60% histórico, terminaram com 10, mas foi puxando pro lado de tipo Game of Thrones. Vamos fazer um Game of Thrones mais foda. E é legal que tem duas versões de Vikings, assim, para quem gosta, né? Tem a versão europeia e a versão americana. A gente recebeu aqui no Brasil, no Netflix, das 8 temporadas, acho que tem 7 que são a americana. Né? Qual que é a diferença? Quase nenhuma. É que na versão europeia as meninas ficam como em Game of Thrones. Peladonas. Tudo pelado. Entendi. Aparecem, né? Então, quando tem cenas de nudez, né, elas realmente aparecem lá. Né? Na versão americana, no Netflix, elas geralmente aparecem com uma camisola e umas coisas assim.
né? E aí o pessoal... tem gente que queria que passasse... Nunca vai passar a versão europeia aqui. Mas, assim... Mas passou uma temporada, se eu não me engano, é a 7ª. No Netflix tem uma que veio europeia. Né? Mas é uma série legal. Assim, ela é baseada em histórias. Assim como nos meus livros, ela é baseada em história real. Só que ela é ficção, então tem muita bobagem. Se você não souber o que é bobagem e o que é verdade, se não for estudar, aprender um pouquinho, vai achar que tudo aquilo é verdade. Pô, os Vikings chegaram às Américas? Chegaram. Foi Ubi? Não. Eu acho que eu escrevi uns 20 posts explicando que não foi o bendito filho do Ragnar que chegou à América. Foi o filho de um navegador viking chamado Eric o Vermelho, né? Que chama Leif Erikson, né? Então, outra coisa, hein? Sempre que vocês virem um nome com Sam ou Sen no final, também é por causa deles, né? Então, assim, não aqui no Brasil, né? Porque o Anderson, né? Que tem bastante Anderson, por exemplo, é um nome legal, mas em tese é o filho de Ander. Ninguém né? é filho Anderson, de Ander. o som de filho, né? Ou Sen, né? Depende da região. Então podia ser Anderson. Então, quando tem jogador que você acompanhou o futebol, tinha o Larson, ele era o filho do Larson, né? Entendi. Caralho, então, que foda, cara. Ou quando tinha o Good Olsen, né? Ele era o filho do Good Olsen, do Good. Denilson. Nossa, Alexandre, essa foi do caralho. Essa foi foda, né, cara? Pô, tem a Palmeirense do Denilson, pô. Mas é costume, né, de misturar, né? Até brinco que o meu filho vai chamar Shopping Centerson, né? Mas é mais ou menos isso, cara. Então, assim, tem um monte de coisa que se usa que a gente nem sabe, mas vem de lá. Né? Expressões, as próprias composições dos nomes, né? A segunda-feira, né? Que é o dia da lua, né? Que fica o Monday. Esse ainda tá meio parecido. O dia do sol, que é o Sunday, né? Sim. Foda. Cara, acho que é a última pergunta aqui do chat. Aí, Evandrão, depois, cara, você manda aquela brilhosa lá que você sempre manda. Cara, inclusive temos novidades. Temos novidades para lançar hoje. Hoje é dia de novidade, galera. Hoje é dia de novidade, é loucura. É layout novo, é tudo novidades. É tudo novidade. Cara, o Bernardinho fez outra pergunta aqui no chat, e ele perguntou assim, se você já jogou algum jogo inspirado nesse período, ou tipo... o novo Assassin's Creed, alguma coisa do tipo. Você tem alguma referência sobre isso que você poderia indicar ou que você poderia falar, puta, existe, mas é uma bosta, tá ligado? Isso se você joga videogame também, né? Tem esse fato. Não, eu joguei muito, né? Hoje em dia quase não jogo, nem o Pro Evolution, que é o que eu gosto de jogar, eu tenho jogado. Aí sim, moleque, vou te chamar pra fazer umas lives aqui. Meu Deus do céu. Faz uns 4 meses que eu nem ligo o PS4, né? Mas assim, tem jogos com essas temáticas que são muito bem feitos. Só que são jogos, né? Esqueça a história, esqueça nada. Só tem nome, os nomes dos personagens e estereótipos. Então, se você pensar que a Marvel está dentro de uma conformidade com a mitologia, esses jogos seguem a conformidade da Marvel. Então, assim, você vai assistir o Assassin's Creed Valhalla, porra, não tem nada viking lá, de fato, né? Os caras vestidos com roupa de couro que viking não usava. a bendita roupa de couro, que todo mundo sempre... puta, cara, acho que eu vou passar um negócio mais foda, assim, no cara, a roupa de couro. É sempre assim, sempre joga essa roupa. Roupa de couro, vai deixar a pessoa foda de um jeito ou de outro, bicho. Porque assim, você pensa, vamos pensar, um kit, que a gente chama de kit, né? Eu sou recriador, né? Recriador com I, né? De recriar, eu recrio a era viking, né? Tem um recorte ali dos que são dos suecos, né? Então, assim, eu gosto muito dessa questão. Então, para montar um kit viking, no mais barato, você vai gastar uma grana boa. Se você comprar na China, mesmo assim, vai ficar caro. Agora, imagina você aproveitar para montar um set de uma série dessas, com os caras com os kits legal, ou com os mais fiéis ainda, ou para os guerreiros com aquela... com cota de malha, essas coisas são caras pra caramba. Então, assim, esquece. Vão enfiar um monte de roupa de napa ali, com umas costuras zoadas, fala que é daquela época, e já era. Os caras vai aparecer couro, e na verdade é
plástico sintético zoadão aí e pronto. E eu acho que é por isso também que faz, né? Porque mas não salta muitos olhos. Assim, a roupa do dia a dia do Viking realmente não salta nada os olhos. Era uma túnica, uma calça, um sapato, né? O jeito que a gente vai trabalhar, Evandro. É mais ou menos isso. Basicamente. É mais ou menos isso. Não no home office, que faz falta a túnica. Mas se você pensar, é uma roupa do dia a dia. As mulheres usavam o quê? Um vestido e um avental por cima. Né? É assim, no dia a dia você usa isso. Pô, vai ficar bonito na TV? Se fizer um kit bem montado, que é aquele negócio, fica, mas vai custar um absurdo. E outra, os caras gravam lá cena de ação. Pô, a gente não tá na Escandinávia, né? Por mais que os caras estivessem na Inglaterra, na Irlanda, onde eles gravaram na boa parte, até na Islândia, assim, tem lugar, pô. Os caras iam cozinhar lá. Duas. Aquelas roupas Agora lá. que as paradas é pesada, né? As pesadas pra caralho, as roupas. Assim, a foto que você pôs, a minha na chamada ali, eu tava usando uma cota de malha, né? Eu tinha acabado de tirar o elmo, né? Ou o capacete. E eu acho que eu fico uns 20 quilos mais pesados, pelo menos. Porque aquela lá é uma cota de malha que vem até onde vem a camiseta. Tem cota de malha que vai até o joelho, né? Então fica mais pesada ainda, né? Então você pensa, você põe uma cota de... me perdoe, eu não vou lembrar o nome da... Eu acho que chama Gambson, né? Provavelmente foi o Gambi que inventou. Que é uma roupa que você usa debaixo da cota de malha, né? Que a gente gravou um podcast recentemente falando sobre costura bordado na era Viking, e a menina que faz esse tipo de roupa, né? Falou, imagina uma camisa feita de edredom, é mais ou menos isso, né? Então, assim, aí que era e aí, só que naquela época com várias camadas de linho, hoje se faz com espuma, né? De proteção e tal. Pensa uma roupa de esgrima, talvez, também serve. Vai, pensa naquela roupa do esgrimista. Aí você põe aquilo lá, põe uma cota de malha por cima, né? Aí você vai colocar uma mesma proteção na cabeça, mais o elmo. Tem elmo que tem cota de malha na lateral, né? Então, assim, você fica assim. Os vikings usavam cota de malha? Pouquíssimos. Isso é uma coisa que a gente pode conversar sobre armas vikings e essas coisas também. Porque, assim, ficava super bonito no filme. Não, eles usavam, mas isso era extremamente caro. Por exemplo, uma espada, vamos fazer uma analogia moderna, é que se fossem carros, entre as armas, se as armas fossem carros, ter uma espada era tipo um Bugatti, sabe? Era assim, era só a elite da elite, entendeu? Tinha que ter a espada. Ou o cara era um guerreiro muito fudidão que tinha espada, ou ele era um guerreiro muito bom que trabalhava para um cara rico para ter uma espada. Ou ele era um guerreiro formidável que já matou um monte de gente e pegou uma espada no meio do caminho. Só assim. A arma mais comum era além da faca, né, que fica na cinta, né? Era a lança e os machados, né? Então era assim. Se você vai ver uma batalha na série Viking, você vê um monte de gente com espada e tal. Jamais, era um monte de gente com lança e machado. Caralho, mano. Isso daí eu não esperava. Eu não achava que era. Que não achava que não era tão caro pra época, mas eu sempre achei que era tipo uma parada normal, assim, porque como não existia arma, né? Mesmo assim, igual a gente hoje tá mais acostumado. Assim, Caraca, mas se for pensar também, tipo, a mão de obra pra fazer uma parada dessa, né? Tipo, você ter um ferreiro dedicado agora a pensando fazer nisso aí, isso, é foda. Pensa assim, pro cara fazer uma ponta de lança, né? O cara faz um tanto antes de fazer uma espada. Então é muito mais fácil fazer. Machado, ele tinha função. Então todo mundo tinha um machado em casa para cortar lenha, para fazer qualquer coisa. Então era uma arma muito versátil. E diferente do que as pessoas acham, as armas vikings eram muito leves, né? Então o escudo é quase um papelão. Aí o pessoal, não, deve ser uma madeira grossa. Pelo contrário, ela tem que ser super leve, não vai ser horas lutando, segurando um escudo de 10 quilos no braço. Não vai. Eram escudos fininhos que eram feitos para quebrar. Onde que ele era forte? Aqui no meio. Então pode ver que não existem achados arqueológicos de vikings sem as mãos, por exemplo, porque elas ficavam dentro do escudo. Então, assim, podia ter ferimento no braço, tudo, mas a mão tava lá. Mesmo porque se naquela época o cara perde a mão, bicho, ele não serve pra mais nada. Já era, né? Cara, é uma coisa que eu ia perguntar pra você, inclusive, que é uma dúvida minha. Ainda, tipo,
é feita arqueologia, tipo, viking, assim, que o pessoal procura da cultura, tudo mais? É feito, eles têm descoberta, como eu estava brincando no meu blog, mas é verdade. Eu acho que do meu blog, eu acho que 70% do conteúdo, que é pelo menos 2, 3 posts, 4 por semana, é de achados arqueológicos. Que... Seja lá coisas que a gente acha inútil, né? Hum. Mas que tem relevância, como uma moeda ou uma agulha, sejam Pô, isso é espadas. foda demais, cara. Essa semana acharam na Dinamarca uma espada que é anterior à Era Viking. A espada tem 3.000 anos. Nossa senhora. No ano passado Nossa. acharam também na Noruega uma que tinha também 3.000 anos e estava afiada, cara. Nossa. Caraca, velho. Imagina, as coisas tinham que ser muito bem feitas para durarem, era para fazer uma vez só, não ter erro, né? Então, as coisas, todas as coisas, as roupas, as armas dos vikings eram todas práticas. Por exemplo, os vikings tinham cota de malha, tinha. Eles usavam no navio, só se ele fosse muito burro. Primeiro que enferrujar na viagem, né? Uhum. E outra, se o cara cai na água com aquela merda, ele nunca mais volta. Isso é Então, verdade. assim, quando você vê pinturas, filmes, os caras com cota de malha no navio, bobagem. Caô. Geralmente eram feitas nos lugares para onde eles iam, né? Ou eles levavam dentro de uma caixa de madeira, né? É que Mas até pra transportar aquilo era difícil, né? vestido era péssimo. Então, assim, o último cara que você vai procurar para brigar na Viking é um cara que tá com uma espada e uma cota de malha, porque o cara deve ser o pica. Então luta com os outros. Nossa. Aham. Então, Caraca. Inclusive, você tá com umas espadas aí, né? Tipo. Cara, se você quiser mostrar pra gente, mostra bem aqui na frente do seu rosto É, que assim, eu vou tentar. tudo que você tem, porque aí vai aparecer bem na câmera. Se você pegar muito pro lado, não vai pegar. Agora mais aqui. Eu tô com fundo aqui de mentira e ainda atrapalha. o fundo de mentira. O fundo de mentira é o que salvou muitas vidas, cara, nessa pandemia. Isso aí foi o que mais salvou vidas, cara. Porque... E o que divertiu também. Então. Vamos ver se dá para ver. Mais ou menos. Mais ou menos. Essa Caraca. aqui é uma faquinha, né? Todas elas foram feitas à mão. Essa aqui foi para um amigo meu chamado Carlos Augusto. Ele é o capitão da Vila Viking e também é do grupo de recriação de batalha histórica, né? E é ferreiro medieval, né? Mas ele faz coisas do medieval e do Viking. Então ele é ferreiro medieval, que chama, né? E essa aqui ele fez para mim. Agora ela tá com fio, né? Que eu mando ele fazer para mim sem fio, mas agora eu não sei como que essa porcaria vai aparecer por causa da cor. Põe assim, ó. Isso. Então assim, ela tá com fio. Eu pus fio nela depois, mas ela foi feita sem fio para mim, né? Caraca, que legal, cara. Que era para brincar, e aí toda vez que eu ia fazer alguma coisa, cortar um peixe, uma batata, qualquer coisa que eu ia fazer, essa merda não tem fio. Né? E essa aqui, eu pedi para ele fazer, ele fez para mim, né? No meu canal do YouTube tem uns videozinhos, né? Demonstrando ele fazendo e etc. Ela é feita como é uma representação histórica fiel, né? E só que essa aqui é uma faca viking, tá? Tem assim, o pessoal, não é uma sax, né? É quase. A sax tem que ter pelo menos, para ser considerada oficialmente uma sax, tem que ter uma lâmina de 17,5 centímetros. Essa aqui tem 14. Então ela tá faltando um pouquinho aí para ser uma sax de verdade. Mas assim, muita gente chama de sax. Por que é uma sax? É uma faca. Então continua sendo, né? Mas é uma nomenclatura, né? É que nem um jogador de futebol. É um jogador de futebol, mas tem um meia, tem um zagueiro, né? Então assim, não é porque ele é jogador de futebol que ele é um zagueiro, né? Então vamos dizer assim. Aí tem a espada, né? Essa aqui é meu xodó porque ela era do Yol da vila, né? Eu não sei se vai dar para ver. Mas essa aqui Quer ver? Espera aí, acho que eu vou dar um jeito aqui. Vamos ver. Desculpa aí, vocês vão ver meus gatos. Não, que isso, a gente gosta. Cara, eu só ia te pedir uma coisinha. Eu só ia te pedir uma coisinha. Não mostra muito a lâmina, porque a Twitch tem um sério probleminha com essas coisas de mostrar eu não vou armas mostrar. brancas. Não, fica tranquilo. Não, eu tô amando, cara. O problema é a Twitch. Não, tudo bem. Mas aqui, ó. Essa aqui pertencia ao Yol da Vila, né? O Yol, vamos dizer assim, era o rei numa época,
E depois, quando passaram a ter reis, era o conde, vamos dizer assim, traduzindo brevemente, né? Na Suécia. Na Dinamarca, por exemplo, era o Earl. Então, quem assistiu a série Vikings, o Ragnar, antes de virar rei, ele era um Earl, né? Então, assim, essa aqui é uma espada que eu ganhei dele, né? Era do Paulo, que é o Yaldu Baldur, da vila. Né? Rapidinho, olha lá, a lâmina. Opa, Intuit, você não viu a Intuit? Pegamos vocês. E a bainha foi feita por um amigo meu também, que também é comerciante lá na vila, né? O mercador, né? Que eles gostam de dizer, lá na vila, que ele trabalha com couro, né? E também com joias e semi-joias, né? Inclusive esse Mjolnir aqui também foi ele que fez. Cara, eu adoraria ver, você não tá entendendo como eu adoraria ver essa espada, cara. Você só tirando, você fala, caralho, cara, que dó, mas é que a gente não pode, cara. Eu tô depois do Twix eu te mostro. eu adoraria ver isso daí, cara. Ó, que o problema e agora é que... só para mostrar melhor essa mais fechadinha assim, que eu acho que bonito, mano. Olha essa que é bem bonito, cara. a bainha é muito bonita. Essa aqui, ó, era de couro, né? O couro também foi cortado, tratado à mão, tudo feito à mão, como era feito naquela época mesmo. Aqui são peças de bronze, né? E aqui também peças de bronze, couro, etc. Aqui também, na espada, a mesma coisa. Aqui é que a bainha é mais cara, né? Porque é o tamanho dela, dá 10 da outra. Então, aqui eu tenho que colocar uma ponteira de bronze ainda, e aqui atrás também, né? Onde fica a espada, para ficar mais bonita. E é Mas caro, aqui, ó, cara, esses utensílios hoje, se você fosse pegar, tipo... Um olha arregaço. assim, tudo, como diz um poeta, vareia, né? Areia. Não, Vareia. cara, no sentido que eu quero dizer, óbvio, cada um tem o seu preço, mas eu quero dizer mais no sentido assim, tipo... Mas vareia, depende de quem fez, da onde que você comprou. Se for industrializado, o preço fica muito menor. Então, assim, eu, por exemplo, meu primeiro kit, que eu queria falar, preciso ter um kit, né? Eu não tenho dinheiro para gastar agora, né? Porque o dinheiro eu ainda uso para outras coisas. Mas assim, eu comprei no Wish, sabe o Wish? Aquele site da China. Um dos meus videogames da coleção é de lá. Eu comprei um sapato no Wish, eu comprei uma calça no Wish, na verdade comprei 2 calças no Wish, comprei 3 túnicas no Wish, que uma só que presta. Bem-vindo ao mundo do Wish, cara, é normal. Comprei um cinto no Wish, montei meu primeiro kit genérico. Quem entrar lá no meu Instagram vai ver que eu tô lutando com uma calça vermelha. Aquele kit lá, tirando a túnica, é do Wish. Né? Tem um outro que eu tô com uma calça verde, já com a túnica que eu gosto mais, que também é do Wish, e o sapato. Depois o que eu fiz? Você vai aprendendo, vai conversando, vai etc. Aí aos poucos eu fui mudando. Então eu comprei um sapato novo, comprei uma calça nova, todas feitas pelos artesãos. Então, tipo assim, pelo preço que eu pago, vamos dizer assim, numa calça dessa, dá para comprar acho que 5, 6 no Wish. Entendeu? A mesma coisa com o sapato, né? O sapato acho que dá para comprar 4. A túnica, você comprar uma túnica eu ainda não comprei a túnica, vou comprar um dia, mas dá para comprar umas 20 túnicas do Wish, né? E fora que você sabe que vai chegar também, né? Eu pego na vila, né? E aí eu vou ajustando. Aí o que acontece? Eu arrumei, né? Eu cortei umas coisas na túnica, tirei umas outras coisas e deixei ela bem fiel. Ela é feita de algodão, teria que ter sido de linho, por exemplo. Mas parece, a cor eu uso com a cor neutra, assim, cru, né? Que eles chamam, né? Então dá para usar. Então, assim, o kit em si, dá para você montar um kit barato e dá para montar um kit legal. Para quem gosta de cosplay, por exemplo. Você pode montar um cosplay do Superman com aquelas roupas que você compra, aluga fantasia na loja, ou você pode comprar uma parecida com o que o cara usa no filme. Entendeu? É mais ou menos isso. Uma você vai pagar R$50, a outra você vai gastar quase 1.000. Aí você consegue. Entendeu? É mais ou menos isso. E agora os acessórios, você comprar os acessórios todos na China são super baratinhos, só que são de materiais genéricos, né? Você comprar, por exemplo, eu tenho, é que eu não tô com mais nada aqui, mas eu tenho, esse Mjolnir é de bronze. Podia estar com um aqui que eu comprei no Wish,
que é, sei lá, de latão. Latão não é caro, mas, sei lá, qualquer outra coisa, né? E aí ia ser muito mais barato, né? Então tem o bracelete, tem broches, tem acessórios, assim, para dar uma perequetada, né? Às vezes até para colocar de enfeite só, né? Mas, assim, como eu disse no começo, os vikings gostavam muito de se vestir, se ornamentar. Então, muitas coisas que para eles, para os outros, serviam para uma coisa, ele achou bonito, ele transforma num colar, transforma num broche. As próprias, por exemplo, o que tinha valor na Inglaterra, um crucifixo de prata gigante, que chegava lá, desmanchava tudo e derretia e fazia qualquer outra coisa. O que importava para ele era a prata, não o objeto em si. Sim. E aí, se ele achasse, por exemplo, uma fivela de cinto, que para você é uma fivela de cinto, mas para mim, porra, da hora, vou fazer um broche, ele fazer um broche. Né? E até algumas coisas surgiram assim, né? Dele aproveitando o espólio de guerra dele, assim, vamos dizer assim, e usar de bijuteria, de enfeite, de um monte de coisa. Boa. Paulo, nossa, muito do caralho. Tipo, eu tô com a cabeça ainda pensando. Mano, eu tô com muito na cabeça pensando nos dias da semana em inglês, tá ligado? Eu quero sair daqui e pesquisar a parada. Puta que pariu. Achei muito do caralho, Paulo. Eu quero agradecer muito a participação, bicho. Acho que foi um dos podcasts mais legais que a gente gravou, né, Ale? Assim, tipo, acho que desmitificou muita coisa. Sim, acho que, cara, justamente tudo que você trouxe, acho que foi uma parada muito assim, tipo, meu, pô, se liga, você não vive num mundo onde, tipo, Sim. segunda-feira, um exemplo foi inventada do lado, não, tem toda uma mitologia por trás, cara, isso é muito pica, cara, isso daí, eu acho que mais importante que isso foi meio que uma aula, né, Evandro? Foi, nossa, mas foi uma big aula, cara, puta, eu acho que nossa, vale a pena só um adendo aí sobre os dias da semana, que isso daí foi uma coisa que eles aprenderam com o romano, eles tiveram, com os romanos, né, eles tiveram uma interação, né, porque os romanos tinham Marte e tudo, eles nomeavam os dias da semana com os deuses dele, né, aí os caras falaram, mano, gostamos dessa ideia aqui, vamos incorporar, e aí eles ajustaram para a realidade deles, com os deuses deles, né, com que eles adoravam o sol, a lua, né, o deus Tyr, Frey. Tem uma discussão que até hoje não achei nenhuma fonte que fala era Friga ou a Freia, mas a sexta-feira, muita gente fala que é o dia de Freia, e tem gente que fala que é o dia de Friga. Se você for pensar bem, tá mais para Friga, né, pelo jeito que se escreve tudo. Pela pronúncia também, né? Mas assim, como entende-se que a Freia era mais cultuada, então pode ser que realmente fosse ela. Mas seria interessante pegar uma fonte boa. Eu também não procurei, né? Mas não apareceu para mim assim, olha só, tá aqui a informação. Né? Às vezes acontece, você tá dando uma bobeada, assim, porra! Caralho, não é que apareceu aqui? Não é que o cara não consegue pegar a espada por causa dos músculos? Porque o Schwarzenegger não consegue fazer esse movimento. Parabéns, Schwarzenegger. Assim que a gente aprendeu. Virou presidente da Califórnia e não conseguia pegar uma espada. Parabéns pra você. Genial. Ai, caramba. Paulo, agradeço muito, cara. Eu quero reservar esse momento para você divulgar, tipo, mais suas paradas, seus projetos, suas redes também. Então, tem a palavra novamente. E acho que antes só de você falar, Paulo, pessoal, fica até o final aqui que a gente tem uma surpresa para vocês. Tem surpresita. Manda aí, Paulo. Bom, primeiramente, eu quero agradecer a vocês, né, pela oportunidade de a gente falar, divulgar. Assim, eu não sou dono da verdade nem nada, eu falei dos meus conhecimentos, das minhas leituras, então, assim, se alguém ouviu alguma bobagem, pode falar, a gente estuda mais, corrige, retifica, se for preciso, né? Ou às vezes desmistifica, porque tem gente que chega com umas verdades que você fala, não é não. A gente mostra por A mais B. E porque e assim, eu quero agradecer muito as pessoas que ajudam a Livros Vikings existir, né? Que são os nossos apoiadores, são os nossos parceiros, a minha esposa, que sem ela não tinha nada. E os meus amigos, né? E muitos dos meus parceiros se tornaram meus amigos também, então a gente acaba. E alguns parceiros já eram amigos muitos anos antes, o próprio Ulisses, o Emílio, que é o ilustrador dos livros. Então, assim, só tenho a agradecer esse pessoal aí e os meus seguidores, que ainda não são milhões, mas são milhares já, e agradeço muito por isso. E gosto de compartilhar todos os conteúdos, eu faço isso muito mais por eles do que por mim. E assim, agora falando um pouquinho da Livros Vikings, né? A Livros Vikings é uma editora de livros e revistas, né? É uma consultoria de marketing e gestão,
que é infelizmente ou felizmente é o carro-chefe, né, que é o que sustenta-me de certa forma, né, não tanto quanto eu gostaria, mas é o que sustenta. Eu preferia muito mais que fosse as vendas dos meus livros ou os livros da editora, né. Livros Vikings também é uma livraria, então os principais títulos relacionados à história, cultura e mitologia nórdica tem lá na livraria. E a gente é um dos maiores produtores de conteúdo em português sobre cultura nórdica, seja através dos nossos podcasts, dos nossos videozinhos. E a gente eu não encontrei ainda o maior. Se alguém conhecer o maior, fala que eu vou querer muito conhecer, mas não com deboche, porque eu quero muito conhecer mesmo, porque eu posso trocar informações, aprender, enriquecer muito mais. Mas a gente é o maior portal, né, de notícias. Nosso blog é o portal, né, de notícias do mundo Viking em português. Então a gente tem lá centenas de notícias. Muitas delas você só vai encontrar no nosso site, né? Então, sobre os mais diversos temas, tem de mitologia, paganismo, arqueologia, e respondendo você, toda semana tem coisa de arqueologia. Queria que tivesse mais para poder postar mais, mas tem muita coisa, né? E aí tudo que a gente faz é com muito carinho e dedicação. Então, assim, os livros a gente peca pela excelência, né? Pela qualidade, consultoria também, sempre embasada. O meu background, estudei em universidades fora do país, MBA internacional, essas bobagens todas, mas assim, é ler, estudar, seja independente do que for, seja mitologia, espiritualidade, cultura, qualquer bobagem, até bobagem, porque eu adoro ler bobagem, eu falo que eu tenho um desvio de caráter muito grande, porque eu gosto de futebol, né? Adoro. Continua assim, cara. E eu, sei lá, eu acho uma bobagem, de verdade, gostar de futebol como eu gosto, mas eu gosto muito, né? E gostei muito mais no passado, né? Porque antigamente eu assistia jogo da segunda divisão do campeonato japonês, se passasse na televisão. Pô, cara, Bahia e Wolfsburg, cara, da hora, a gente tá brigando, hein, mano? Eu e você, olha, tamo pau a pau, hein, cara. Mas hoje em dia eu me restringo a assistir uns jogos chaves de campeonatos aleatórios que passam, ou jogos do Corinthians, né? Que não é futebol aquilo lá, né? Aquilo nem em Várzea você pode chamar aquilo lá. Mas assim, eu perco meu tempo, vou dormir puto da vida muitas vezes. No ano passado foi terrível, né? Mas é uma paixão, às vezes paixão a gente não escolhe, né? É verdade, cara. A paixão a gente nasce com isso e vai, cara. Putz, é bem triste. Mas assim, eu escrevi um artigo muito legal que foi até num jornal que tinha antigamente, que falava, né, da morte do futebol brasileiro, que o futebol brasileiro morreu em 2006. Mas é bem interessante. Depois um dia eu compartilho com vocês, a gente lê essas bobagens, discute essas coisas. Mas, mais uma vez, gostaria muito de agradecer vocês, o Evandro, o Leonardo, que talvez esteja nos ouvindo, o Alexandre, o pessoal que faz o A mais B aí de todas as frentes, e quem está nos ouvindo, obrigado pelas perguntas, e realmente foi um prazer e uma satisfação muito grande estar com vocês. Obrigado, a gente fica muito feliz. Eu estou muito feliz, queria agradecer também nessa parte ao pessoal do De Play para Play, em especial o Ulisses, que foi que apresentou, que deu contato, cara do caralho mesmo, assim. Pessoal, vai lá dar uma olhada no canal deles, que é da hora. Ale, compartilha com a gente agora seus projetinhos, cara. Pô, demorou, cara. Galera, minhas redes sociais estão aqui, como não só as minhas, a do Paulo e a do Evandro, então tudo que tá aqui embaixo da gente, nossas redes sociais, cara, então onde vocês quiserem procurar a gente, só chamar lá que a gente troca uma ideia. Se vocês olharem aqui na parte de baixo, a gente tem o Instagram do A mais B. Pô, o Instagram do A mais B, cara, se vocês quiserem sugerir qualquer tipo de convidado que esteja afim de vir, ou tipo que tem um papo muito da hora, cara, sugere lá no nosso Instagram, chama a gente, que, a gente tá sempre aberto para trocar uma ideia. E se você quiser me procurar em qualquer rede social também, é logo aqui embaixo, só pesquisar e tamo junto. Agora, Evandrão, manda a surpresa, Evandrão. Meu Deus do céu. Antes de falar a surpresa, eu quero falar de mim. Minhas redes estão aqui, siga lá, tem link na bio para todas as caralhadas que eu faço. E Alexandre, estou muito feliz de iniciar essa parada com você agora, Alexandre, meu Deus. Nós temos um anúncio muito maneiro para fazer, não é, Alexandre? A gente conseguiu.
Galera, acho que graças a todos vocês sabem aqui, o Léo que tá aqui por trás da gente aqui, o Léozinho é nosso editor, designer, a porra toda, e agora ele tá responsável justamente... Barra escravo. Barra escravo, que ele ganha muito dinheiro aqui no A Mais B, vocês não estão ligados quanto ele tá ganhando de dinheiro, e a gente tá fazendo toda a parte de cortes, né, Evandrão? Toda a parte de corte com as melhores partes das entrevistas, então, cada entrevista tem em torno de 5, 4, 3 cortes, a gente tá tudo colocando no nosso canal. E na parte aqui embaixo, né, Ivan, também, a gente tem o nosso YouTube e tem o cortes do YouTube. Então, mano, dá aquela moral lá, se inscreve no nosso canal, que, porra, cara, ajuda pra caralho a gente. E a gente vai tentar sempre trazer conteúdos novos, cara. Todo dia, então, com esses cortes, trazer cortes diários pra vocês. Então, caso você perdeu a entrevista, cara, fica tranquilo que lá vocês sempre vão ter conteúdo pra vida inteira, né, Ivan? E dos cortes, vocês conseguem chegar no nosso canal com o conteúdo completo também. Perfeito. Lembrando que o canal já tá lá, já tá com cortes, então se você quiser ver um conteúdinho, basta entrar lá agora, ele já tá fullzaço pra vocês, só entrar lá e arrepiar. Fala aí, Alexandre. É isso aí, cara. Eu acho que depois dessa conversa sensacional com o Paulo, acho que a próxima é com o Gustavo Monte, que é gamer também, cara, ele vai trazer um pouco desse universo pra gente. Galera, qualquer coisinha que vocês precisarem é só chamar a gente, estamos sempre disponíveis para trocar uma ideia. Valeu, galera. Valeu, gente. Beijos.